Começa agora mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E mais uma vez eu estou aqui, vocês não vão adivinhar quem está do meu lado, Lara Brenner. Ah, meu Deus, boa noite, meu amigo, tudo jóia? Mais uma semana aqui. Mais uma semana juntos, quero fazer uma denúncia que nós dois finalmente combinamos nossas roupas e obrigaram você a tirar a sua. Porque estávamos muito combinando. Eu achei isso uma palhaçada. E a gente nem combinou. De combinar. Exatamente. Pois é, e aí uma denúncia que está feita aqui nesse programa. Denúncia, agora ficou tudo errado aqui, não gostei. Só gostei do nosso convidado hoje. Mas o nosso convidado é incrível. É incrível. Nosso convidado, estamos aqui com o Leandro Aguiari. Leandro, que é especialista em storytelling, foi um dos principais, um dos pioneiros por difundir, né, o marketing digital no nosso Brasil, a parte toda de storytelling, e saiu de Itaquera, Lara, e foi morar em Orlando. Que história é essa? E muito boa noite. Leandro, como é que tá? Que alegria estar aqui com vocês, Arthur e Lara. É uma satisfação poder estar conversando aqui com a audiência de vocês. E contem com o meu melhor aqui. Tô aqui para servir vocês, tô aqui pra gente conversar, para ter essa conversa paralela. Como é que foi, cara, essa história aí de Itaquera para Orlando? Cara, então, eu nasci na Zona Leste, Itaquera. Nem preciso falar para qual time eu torço, né? Inclusive, literalmente, Itaquera venceu. Porque nesse final de semana que passou agora, eu acabei de fazer um evento lá no Parque Mirante do Allianz Parque. Então, Itaquera invadiu. O mundo, de Itaquera para o mundo. Invadimos o Allianz Parque, fizemos um evento lá, chamado Novo Ciclo. E eu nasci em Itaquera, fiquei lá até os 17 anos. Estudei na escola Hiroshima Nagasaki. Cara, já ouviu falar dessa escola? Caramba, não. Que isso? Cara, real, é o nome da escola. A galera aqui de Itaquera conhece. Estudei na escola Hiroshima. O nome é sugestivo pra uma escola, né? É um nome educativo, para você, como as pessoas estavam empenhadas em fazer um trabalho de educação realmente Fazer a educação construtivo. explodir, né? Exatamente. Péssimo. Exatamente. Eu estudei lá até quinta série. Na sexta série, meu pai me colocou no Castelo, que era uma escola particular. Só que tinha um problema, ele esqueceu que tinha que pagar a mensalidade da escola. A escola particular não era de graça, você tinha que pagar os boletos todo mês. Né? E, cara, era muito louco, porque meu pai atrasava muito a escola. Ele tinha dificuldades ali pra pagar. E quando não pagava a escola naquela época, quem aqui é da época vai lembrar disso, a sua prova não subia pra você fazer. Então o professor falava, vamos lá, chegava no Leandro, sua prova não subiu por causa da sua parcela que tá atrasada, desce lá pra pegar a prova na secretaria. Eu levantava com aquela carinha assim, ó. Perdoa por existir. Descia lá, perdia 15 minutos da prova e subia. E aí, cara, foi esse conflito. Nós vamos falar muito sobre storytelling e tal, mas o conflito é o que movimenta as histórias, né? Então foi esse conflito que eu comecei a viver ali com 15 anos, que fez eu começar a empreender a partir dos 15 anos. E aí, com 17 anos, eu já saí de casa e fui trabalhar com aquilo que eu gostava, que na época era música. Eu tocava violão, tocava guitarra, tinha banda, como toda boa geração dos anos 80, né? 81, 90. Então, tinha minha banda e aí... toca bem, que eu já vi você em cima do palco tocando guitarra, hein? Tocava guitarra, cara. Toquei muitos anos. E aí eu fui montar um estúdio, trabalhar num estúdio com 17 para 18 anos, na Casa Verde. Foi a minha primeira mudança das minhas andanças em São Paulo. Porque antes de ir para Orlando, eu passei por uns 12 lugares diferentes aqui de São Paulo. Rodei pra caramba. Que legal, cara. E, Aguiari, você é um cara que ficava atrás das cortinas. Você Sempre. era dos bastidores. Sempre. E hoje você é do palco. Conta pra nós um pouquinho primeiro, o que é que você fazia antes. Hoje, acho que as pessoas que acompanham você sabem. Mas o que te fez fazer esse movimento de sair da coxia? Então, foi uma jornada muito louca, né? Porque eu fiquei nos bastidores como produtor musical e diretor audiovisual, fazendo clipes, fazendo projetos, DVDs, eventos, DVDs, né? Tem gente aqui que vai ouvir e falar, DVD? O que é um DVD? O que é um CD, né? Era uma mídia que a gente colocava o vídeo do YouTube, né? Sim. Nossa, vivendo o tempo em que a gente tem que explicar o que é um DVD. Explica um VHS com uma criança de 6 anos. E o CD era uma mídia que a gente colocava as músicas do Spotify. Entendeu? Então eu sempre tive essa veia artística. E eu atuava com ela. E essa veia artística foi responsável por eu passar perrengue financeiro até os 34 anos de idade. Mas não é um nível qualquer de perrengue financeiro. Porque o mercado fonográfico no Brasil, quem decide trabalhar com arte, e principalmente fazer coisas boas, produzir músicas boas, né? Eu produzia músicas cristãs e produzia músicas rurais.
Almir Sater, Gabriel Sater, toda a galera ali do Mato Grosso Que legal. do Sul. Senão o pessoal me mata se eu não falar que é do Sul. Desculpa, gente. Então, assim, a gente queria... eu sempre tive essa questão cultural e queria fazer boa música. Mas a gente sempre teve num mercado que remava contra a maré. Você era obrigado a jogar o jogo da tendência. E eu sempre gritava lá atrás. Quando você vai jogando o jogo da tendência, a tendência é você, no longo prazo, se automutilar. Como assim? O cara tá lá explodindo. Isso aconteceu muito com os produtores musicais da época, que eram os boladões da época. Os caras fechavam as portas e falavam, se quer explodir, tem que ser comigo. Ele não abria a porta para outros produtores. Aí o que acontecia no longo prazo? O cara não tinha construído um movimento. E aí ele morria. Foi assim que todos os movimentos musicais foram morrendo no Brasil pra gente chegar até onde a gente chegou hoje. Porque sempre era muito centralizado numa única figura. Agora, esse é o produtor da vez. E esse cara não fazia questão de construir um ecossistema, porque no futuro, esse ecossistema ia levantar ele de volta. Né? Quando você levanta pessoas, depois, no longo prazo, essas pessoas te levantam. Só que não tinha essa mentalidade. É o tal da reciprocidade, né? Cara, é o tal de literalmente você pensar como um movimento. Como é que funciona o movimento? Ele se consolida a partir de várias pessoas olhando para o mesmo lugar. Não adianta um indivíduo sozinho, ele precisa ter outros aliados ali para a construção de um movimento. Ele se consolida num lugar físico, né? Precisa de um lugar físico que é um ponto de encontro. E ele tem que ser amplificado com mais lideranças. Em qualquer setor que seja da sociedade. Quando a pessoa que está na frente de um movimento, sei lá, o produtor musical X, que na época estava dominando, e o cara centralizou nele, que é muito da figura de quem se destaca no Brasil, foi tão caro chegar até aqui que eu vou me blindar aqui para que isso aqui seja... Minar a concorrência. Minar a concorrência e eu fazer um monopólio. O Brasil é o país dos monopólios, é cultural isso. Então, o monopólio no longo prazo, ele enfraquece, porque, cara, não tem mais pessoas produzindo, não tinham mais pessoas se expondo, e aí grandes movimentos culturais e musicais no Brasil, eles tinham essa ascendência, até o próprio movimento do rock, né? Você vê hoje, não existe mais rock e tal, não existe mais banda de rock. Como assim não existe? Por causa disso, né? Porque não se consolidou no movimento. E quando você vê quando o rock começou a tomar forma, foi por causa de uma série de bandas em Brasília ali, nos anos 80, 90, que criou um movimento. Não era uma banda sozinha, era um movimento. Então, eu fiquei nessa área cultural muitos anos. Mas, ao mesmo tempo, era uma área muito difícil. Por quê? Porque, cara, você não tem recurso girando no mercado. As bandas não têm recurso. Quando você vai prestar um serviço para uma gravadora, a gravadora fala, escolhi você para produzir o CD do meu artista, hein? Nem preciso te pagar. E, se você for muito legal, coloca o teu nome na ficha técnica, hein? É nesse nível. Que loucura isso. É nesse nível. Tipo ainda assim, é assim? Ainda é. Quantos compositores aí ao redor do Brasil têm que lutar para ter um nome na ficha técnica, apesar da música ser dele? Que isso, que loucura. Isso é natural. Por quê? Porque o mercado fonográfico no Brasil, ele é muito panelinha e muito enfraquecido. Por isso que ele vai cada vez mais se desmantelando, se despedaçando e cada vez mais tendo um nível mais baixo, que eu nem sei se é possível alcançar já. Mas... E veio o abraçar digital mais, também. né? E vem o digital agora com tudo também, desconstruindo, não seria a palavra... descentralizando também, né? Essa questão da música. Então, às vezes, o próprio artista agora consegue soltar lá a música, bota num Spotify da vida e não fica mais à mercê desses grandes produtores, né? Total. O digital, ele veio para dar essa possibilidade para quem não tinha voz. Então... Inclusive, aconteceu com você, né? Aconteceu comigo, cara. Até 2014, eu era lá um cara com 300 mil em dívida, que dominava o audiovisual, dominava a produção musical. E aí, de repente, eu me deparei com um mercado de marketing digital, que eu já entendi lá atrás que futuramente seria o mercado da educação. Porque, cara, a gente tá vendendo conhecimento. O famoso vendedor de curso, tá? E aí eu entendi lá atrás, assim, caraca. E aí eu via os caras produzindo uns vídeos super toscos e fazendo 7 dígitos. Fazendo os projetos. Eu falei, cara, eu posso, com o que eu tenho na mão, agregar nesse mercado. Então, 7 dígitos pra galera que não entende nada de marketing digital e tal, é R$1 milhão. Né? R$1 milhão, exatamente. Você via uma galera fazendo faturamentos de 1 milhão, de 2 milhões, de 10 milhões. E pra mim, a realidade... Com a dívida de 300 mil, né? Dívida de 300 mil, que nem era minha essa dívida ainda, porque eu fui assumindo fazer coisas boas pros outros, ia sobrando
dívidas, você falava, cara, passou 5 mil aqui orçamento, cara, se vira, o problema é seu, o orçamento que eu tenho aqui é esse. Então, assim, realmente pra você sobreviver no mercado fonográfico, quem aqui vive de arte no Brasil entende o que eu tô falando. Não é um mercado que tem um dinheiro circulando. Então, quando você não tem um dinheiro circulando, você tem que criar o dinheiro. Então, é muito difícil. Quando você já pega um mercado que já existe uma economia girando, que foi o mercado do produto digital. Quando eu conheci o mercado do produto digital em 2014, falei, caraca, eu sabia o quanto aquilo ia crescer. Por que eu sabia? Porque tudo que eu tinha aprendido até 2014 tinha sido na raça. Em relação a áudio, vídeo, não tinha tutorial. O melhor cara do audiovisual do mundo não estava no YouTube ensinando como fazer nessa época. Sabe? O melhor engenheiro de áudio não estava lá fazendo um curso, abrindo a mesa dele, explicando como é que ele equalizava. Então, a gente aprendia a equalizar e fazer uma mixagem de CD, ouvindo o que os caras faziam e buscando o resultado até chegar próximo no ouvido, treinando muito ouvido. Era raça total. A galera da geração aí dos anos 2000 era muito buscar na raça para você se desenvolver. Só que quando entrou em 2014 ali, que eu vi, caraca, nós vamos vender o conhecimento de quem é bom. Então, eu posso pegar um cara que é muito bom, pegar um know-how que ele desenvolveu durante 10, 20, 30 anos e envelopar isso numa estética, numa narrativa boa e fazer o download daquele cara, daquela mentalidade daquele cara para mais pessoas. Que é o download do conhecimento, né? O conhecimento que liberta. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, o que estava faltando para o mercado na época era essa estética melhorada. Para dar mais credibilidade para o mercado. Tava precisando de um artista, né, Aguiar? Tava precisando de um artista. Você chegou na hora certa. Exatamente. Então, eu era o artista que tinha essa estética aprimorada, que tinha uma visão diferente para o mercado e que sabia executar, que sabia abrir uma câmera, fazer uma boa luz, fazer uma boa direção, fazer um bom roteiro, colocar a trilha certa. E aí eu comecei a fazer os estudos de caso para o Érico Rocha. Eu lembro muito. Que eram os estudos de caso. Vários vídeos, eram dos né? alunos dele Sim. e tal. O primeiro que eu fiz sem ele ter me pedido. Tava na comunidade dele lá, e aí eu vi um aluno lá da Suíça que tinha feito o lançamento e o cara tava para ser despejado e o cara faturou 300 mil. É uma baita história e eu me apaixonei pela história. Falei, mano, vamos gravar esse vídeo, mas eu tô na Suíça, tô indo pro Brasil. Falei, cara, abre a câmera aí, eu dirijo você pelo Skype. Aí o cara abriu a câmera dele, eu fui dirigindo ele pelo Skype, ele me mandou os vídeos, eu editei e mandei o vídeo pro Érico sem ele ter pedido. O Érico quase surtou. Ele chorou quando viu o vídeo. E aí foi que ele deu o nome da minha empresa. Porque ele viu o vídeo e ele falou, Estado da Arte. Eu falei, Estado da Arte é o quê? Ele falou, é isso que você fez, cara. Porque pela primeira vez eu senti a transformação que eu gero na vida de um aluno. Sim. E sentir foi mais importante do que entender. E aí, tanto que tem uma palestra minha, que daí ele me convidou naquele ano, no ano seguinte, para estar no palco lá do evento do Fórmula ao vivo. Então, se em 2014 eu era um cara endividado, passando uns perrengues financeiros brutal, em 2015 eu estava lá no palco compartilhando como é que eu fazia as pessoas sentirem através de um vídeo que eu nem sabia como explicar direito. Não, e era incrível, porque eu estava na plateia. Você estava naquele evento? Eu não sabia, né? Mentira, você estava lá, cara? Plateia, Meu Deus. E eu já te acompanhava um tempo ali, né? Que legal, Arthur. Porque eu te conheço já desde os bastidores, antes do barulho dos bons que você tá fazendo aí agora, né? E foi incrível assim, porque eu também vi aqueles vídeos, né? E são vídeos realmente muito emocionantes, né? Porque tem toda aquela pegada da jornada do herói no próprio vídeo, né? Então você tem um cara que o cara tá ferrado de grana e ele passou por um processo. Tem que substituir a jornada do herói por jornada do brasileiro, né? Exatamente, mas... É tipo aquele padrão clássico da jornada do brasileiro. E aí pro Érico, eu fico imaginando até pro Érico como é que ele se sentiu ali também, porque ele falou, cara, eu tô impactando milhares de pessoas ali, só que eu não consigo entender a dimensão disso. Ele não conseguia também transformar isso em palavras, em um vídeo, em algo emocionante também para as pessoas. E você chega com todo esse know-how de como fazer isso. E coloca em 3 minutos. Exato. E aí, cara, eu lembro de vários vídeos. Tinha um, eu esqueci o nome do rapaz. O Ivan Quirino, do desenho. Putz, esse é genial. Assim, que ele tá num banco da praça, e ele desenhando, e ele rasga a folha de papel. Isso aqui é um livro, mas eu gosto de desenhar. E aí ele encontra o Érico. E aí, pô, ele descobre fórmula e ele lança e ele consegue abrir uma escola de desenho. Então, tipo, era o sonho da vida do cara. E toda essa narrativa é construída ali, né? E, tipo, coisa que você passou também. Total. Coisa que as pessoas passam. Tanto que quando eu encontro alguém que é bem sucedido, que não passou pela jornada do brasileiro,
O cara se justifica na primeira conversa comigo. Ou com todo mundo. Por quê? A maioria dos brasileiros, se você pegar todos bem-sucedidos, não vieram de berço de ouro. Sim. A história de todo empreendedor que vocês forem entrevistar aqui, cada 10, 11 vai falar que veio, que passou todos os perrengues possíveis e imaginários. Quando o cara vem de uma família boa, ontem eu conheci, fui num evento palestrar, e um cara chegou e me falou, Aguiar, tudo bem e tal? Cara, não tenho o que reclamar, eu vim de uma família boa, mas eu comecei a empreender cedo e tal. O cara já se justifica, porque a realidade do brasileiro... Como se fosse um demérito também, né? Exatamente. Tipo assim, a realidade do brasileiro é essa, cara. O brasileiro é especialista em não desistir, né, cara? E aí, por isso que o empreendedorismo aqui no Brasil ele é tão pujante e tem tantas oportunidades, e o Brasil é um país tão bom para empreender. Por causa dessa raça, dessa vontade, desse desejo de mudar de vida que o brasileiro tem. E muitas vezes esse desejo começa por uma necessidade mesmo de ter coisas ali, materiais. O cara não tem nada, o cara não consegue comprar um tênis, o cara não consegue comprar... Então o cara começa a desejar demais essas coisas. Quando você vai para os Estados Unidos, isso não é objeto de desejo da população lá. Qualquer pessoa que trabalha de faxineiro vai lá e compra um Nike pro filho de $19. Se converter aqui dá 100 e poucos reais, mas lá é 19 pila, é $19. Então esse desejo pelo material que o brasileiro tem, porque não tem nada, a escassez é muito grande, isso é o primeiro impulso para ele começar a se movimentar e querer uma vida melhor. E depois que ele consegue e tal, ele começa a ver que não é sobre isso e tal, ele vai evoluindo a mentalidade. E aí a gente volta para o cerne da coisa toda, que é a educação. Que é até interessante você falar essa questão do Ivan Quirino da escola, que foi uma das coisas que me bateu a cabeça, assim. Logo de cara, eu falei, cara, a gente pode começar a abrir escolas com esse negócio de lançar produto digital. Caraca, a gente pode abrir várias escolas. Então, o Ivan Quirino fez uma escola de desenho. Aí depois eu virei sócio do Murilo Gun, a gente abriu sócio da Keep Learning School, que era uma escola de criatividade. Depois eu fiquei sócio do Augusto Cury, que é Academia de Gestão de Emoção. Lá de onde eu moro. Uma escola, Ribeirão Preto. Ribeirão, então, sou de lá. Sou de lá não, eu moro lá. Então, toda vez que eu tô passando muito calor em Orlando, eu lembro do pessoal de Ribeirão que tá passando mais do que eu. É verdade. Porque eu tô fritando no sol da Flórida, eu falo, o pessoal de Ribeirão tá fritando mais. Fritando mais que eu. Então, eu enxerguei isso no mercado digital, que era um mercado que você tinha a possibilidade de ter uma contribuição na educação. Porque como é que você constrói cultura? Através da educação. Com certeza. Eu sempre atuei e trabalhei na cultura, mas sempre tive a consciência que, cara, cultura é uma camada da educação, um reflexo, né? É o reflexo da educação, as pessoas vão consumir a cultura. Se você eleva a educação, se a cultura está baixa, a cultura tem que se elevar para se equiparar ao nível de educação. Se a educação está lá no chinelo, a cultura vai acompanhar o movimento da educação. Então, quando eu entrei no digital, eu vi muito disso. Cara, a gente tem a possibilidade de abrir escolas com custo baixo, pô, né? A gente abre uma câmera... de mudar essa cultura também, né? E de mudar essa cultura, de começar a levar conhecimento de qualidade. E era uma frase que eu sempre falava muito, porque eu via as pessoas que tinham um bom conteúdo, pô, quantas pessoas até hoje, 10 anos depois de mercado, ainda não lançaram os seus produtos, não colocaram seu conhecimento no mercado, ou por preciosismo, ou por, não acho que não é a hora ainda e tal. E aí eu falo, enquanto os maus estão cheios de certeza, os bons cheios de dúvida. Então, enquanto quem é bom não ocupa o seu espaço, cara, o cara que tem um trabalho ruim, ele tá all-in no jogo. Enquanto a gente que faz um trabalho bem feito, tá todo, não sou tão boa assim e tal, aquela coisa que a gente tem que ter. Que a gente cheio de escrúpulo, né? Cara, a gente é doutrinado a ter um excesso de humildade que não é humildade, é até orgulho. É soberba, com certeza. É o orgulho de ser humilde. Então, me vendo como humilde porque isso me orgulha e eu saio de lá me sentindo melhor. Mas eu não sou ruim, eu sou pior do que os outros, ou seja, eu sou o melhor dos piores. Exatamente, né? Exatamente. Então, é muito complicado pra gente romper essa bolha toda, essa doutrinação toda, essa domesticação que a gente vive ao longo do período escolar, essa coisa toda, pra gente olhar e falar, cara, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho em mãos para gerar uma contribuição positiva? E o mercado digital, ele deu isso que você falou aí, que foi, cara, agora todo mundo tá com a bola no pé. Antigamente, não. Pô, você quer mídia? Tinha 2 mídias. Ou você ia pra TV, ou você ia pra rádio. Cara, eu lembro quando a gente produzia um artista, cara, a gente tinha que implorar para conseguir alguma coisa com TV e rádio e não conseguia. Passei 12 anos batendo em porta, tentando uma exposiçãozinha. Pelo amor de Deus, escuta minha música. Pelo amor de Deus, olha o meu trabalho. Com o que a gente está vivendo hoje,
é o oposto. É o excesso de informação e a galera tá totalmente perdida com esse excesso de informação. E quem consegue se posicionar de uma forma mais clara no digital acaba retendo a atenção que hoje ela está disponível para todo mundo, mas não é fácil. Porque está todo mundo numa guerra sangrenta por atenção, fazendo o que tiver que fazer. De dancinhas a rebolagens. Então, assim... Então, a guerra continua. Só que antes a guerra estava na mão de alguns e agora ela foi para a mão da população. Sim. E aí, o que acontece? Aí a gente vê várias pessoas dentro do digital, inclusive muitas delas que passaram aqui pelo Conversa Paralela, fazendo movimentos muito poderosos no que diz respeito à família, no que diz respeito a empreendedorismo, no que diz respeito àquelas coisas que a gente realmente Valores, culturas. a gente realmente pode transformar aquilo que realmente está no nosso controle de E por que, mudar. por que o storytelling especificamente? Assim, como é que surgiu isso dentro do teu processo profissional? Você era um cara já de contar história do storytelling? Você cara. tinha alguma noção disso? Ou isso foi surgindo à Irmão, medida que você ia trabalhando? Storytelling me escolheu, cara. Não fui eu que escolhi. Só um pequeno parênteses antes da sua resposta. Só explica bem brevemente pro pessoal o que é o storytelling, que vai que alguém não sabe. Então, vamos lá. Storytelling é a arte de contar histórias, né? Histórias, telling, contar histórias. Isso é o termo mais simples. Quando a gente pensa no que é storytelling, a gente tem algumas outras interpretações, que é, cara, storytelling é sobre você colocar fatos em sequência. Por exemplo, quando eu não tenho fatos em sequência, eu tenho dados desorganizados. Isso a gente entende como confusão, porque não tem começo, meio e fim. Então, por exemplo, tudo que não tem começo, meio e fim, nossa mente entende como confusão. Quando eu pego e faço uma curadoria de toda essa bagunça de dados e crio uma sequência, a minha mente entende isso como clareza. Estou conseguindo entender. Tem uma linha raciocínio, tem um raciocínio lógico. Então, existe os dados que estavam perdidos foram colocados em sequência. E eles fazem muito sentido em sequência. Então, a partir dessa sequência que tem começo, meio e fim, a gente tem uma história. Então, quando a gente tem uma história, as pessoas entendem. Por isso que na internet, por exemplo, as pessoas não compram os melhores produtos, compram as melhores histórias. Quem conta a melhor história sempre vence. Tanto que a gente vê o mundo é uma guerra de narrativas. Entendeu? Quem domina a narrativa domina o mundo. Inclusive fez um podcast. Baitíssimo podcast com o Maltache. Guerra de narrativa, né? Um dos melhores. Exatamente, é uma guerra de narrativas. Só que isso no ambiente macro, e aí você tem que começar pelo ambiente micro. Que é, cara, qual a história que eu tô contando para mim mesmo? Por exemplo, se história é sequência, a gente tem que fazer o fechamento da sequência de como eu saí dos bastidores e vim pra frente. A gente não fechou esse loop, o loop tá aberto. Sim. A audiência tá lá agora falando assim, mas como que ele saiu dos bastidores? A gente abriu o loop. Isso é uma técnica de storytelling. Você abre o loop, tem outras conversas, a pessoa fica esperando você retornar do loop pra fazer o Se fechamento. não retorna, ela reclama. Se não retorna, ela reclama. Você não fechou o assunto. Então fecharemos a audiência. Como que eu saí? Mas o storytelling é isso. É a ordem de colocar pontos que estavam desconectados que deveriam estar em sequência. Quando você monta uma sequência, você tem um storytelling. Quando a gente vai para uma camada mais profunda, a gente entende que a gente nasce e a gente morre e entre uma coisa e outra a gente escreve uma história. E a gente tem duas formas de escrever essa história. Ou fazendo a nossa vontade, ou fazendo a vontade de Deus. Tem duas canetas na mão de qualquer ser humano. E você escolhe. Você quer escrever essa história do seu jeito? Tá aí, a caneta é tua, escreve aí, vê o que dá. Até que você chega uma hora que você cansa e fala, cansei da caneta, cansei, não aguento mais. Me empresta essa daí, por favor. Não aguento mais, não me aguento mais. E aí você fala, Deus, me ajuda aqui. E aí começa a escrever o que chama de fazer a tua vontade, né? Então a história, ela é a vida em movimento. Esse entendimento é muito poderoso, porque aí você começa a entender, caraca, qual é a história que eu tô vivendo? Qual é a história que eu tô contando para mim mesmo sobre mim mesmo? Porque a gente conta uma história para mim mesmo. Eu contei essa história para mim a vida toda. Eu nasci pros bastidores. Então, até quando eu saí dos bastidores, que eu saí para ensinar aquilo que eu tinha feito nos bastidores. Passei aí 10 anos no mercado, até 2021, 8 anos no mercado, gerando grandes resultados nos bastidores. Era um dos maiores do digital ali, né? Até 2019, sim. A gente tinha vendido aí 400 milhões de reais num cara que saiu de um perrengue absoluto. Então, eu saí dos bastidores para ensinar o que eu fazia nos bastidores. Então, continuei contando a história para mim mesmo, que eu era o cara dos bastidores que saí pro palco.
Até que quando eu vim no final do ano passado para fazer o evento aqui, era um evento para 300 pessoas, pequenininho. Eu aqui, não, vou fazer um negócio pequenininho, tá, para não dar muito custo, né? 300, 400 pessoas. E o evento tomou uma outra proporção, foi para 1.000 pessoas, ali no Parque Mirante, no Allianz Parque. E nesse período, Deus me falou, você tá mentindo para você mesmo. Você não nasceu para os bastidores. Eu te fiz para o palco. Eu falei, como assim? Eu tô há 42 anos contando a história que eu nasci para os bastidores. E aí ele me levou na passagem que diz, você não pega uma lâmpada, acende e coloca debaixo da luz. Senão ninguém vê. Você tem que pegar a lâmpada e tem que colocar em cima da mesa para que ilumine todos os homens e eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. E eu falei, então beleza. Então eu contei a história para mim mesmo. E aí, não. Aí me veio a palavra que não. Ninguém nasceu para os bastidores. Ninguém nasceu para os bastidores. Por quê? Porque se a gente... E é por isso que todo mundo tem tanto medo do palco. Por que o maior medo da humanidade é você falar em público? Isso é comprovado. Todo mundo morre de medo, gela. Eu agora que estou dando palestra, essa coisa toda, é sempre aquela... Antes de começar, aquele frio na barriga, aquela tremedeira. Meu Deus do céu. Porque ali... Naquele momento, você tem a chance de transformar a vida das pessoas ali. Se você estiver num estado de pureza, se você está ali realmente nas primeiras intenções, você tem a chance de transformar aquelas pessoas. E você está a ponto de executar aquilo que você veio para executar, que é iluminar. Então é por isso que é o maior medo, porque também é o nosso maior chamado. Uhum. Tá entendendo? Todo mundo tem que falar. Por isso que os problemas de comunicação são os maiores problemas no casamento. É o que desfaz empresa, é o que desfaz tudo. Pura verdade. Porque a gente é travado na comunicação. Uhum. Eu era um cara que não conseguia juntar duas palavras em sequência. Tive que lutar para conseguir me expressar. E até hoje eu tenho que ter muita clareza de que se eu dar uma vacilada, a mente confunde tudo, porque a nossa mente foi doutrinada para ser confusa, para não esclarecer pensamento. A gente não foi treinado para ser comunicador. Só que o chamado de todo mundo é para ser comunicador. Por isso que a gente fala, o ser humano foi chamado para se expressar, para falar. Aí muita gente, mas eu não sei o que falar. Aí eu falo, você não sabe o que falar porque você não está falando. Começa a falar que você vai ver se você não começa a se entender. Uhum. Então o chamado do homem é iluminar. E aí quando as pessoas que têm uma boa mensagem ficam evitando isso e dando uma desculpinha. Não, porque não é hora. Não, porque eu não estou pronto. Não, porque não sei o que lá. Não, porque eu não sou influenciador. Não quero ficar produzindo conteúdo para mídia social. Aí os bons vão sendo engolidos por aqueles que estão cheios de certeza fazendo merda. Porque quem está fazendo merda está cheio de convicção, entendeu? Uhum. O cara é o cara que está convicto e está seguindo. E as pessoas não é bem assim, segura. Então, eu vejo que nos próximos 7 anos aí, o nosso grande barulho é a gente ativar as pessoas que têm uma boa mensagem para ela sair desse lugar de esconderijo, de se esconder, e entender que ninguém foi chamado para os bastidores. Ainda que você esteja nos bastidores. Eu falei isso lá no evento, falei, você da luz aí. Eu já estive no seu lugar aí fazendo luz, fazendo som. Quando que vai ser seu evento que você vai compartilhar o que você sabe com um monte de gente e vai pegar toda essa expertise que você tem? Quanto tempo você trabalha com isso? 20 anos. Quantas oficinas você tem feito por ano para compartilhar isso com outras pessoas e poder ajudar as pessoas? Nenhuma. Quando é que vai ser a sua primeira? Entendeu? Porque as pessoas vão se escondendo. E o lance... E a gente não foi chamado para se esconder. O cara tem uma vida de conhecimento ali, né? Pô, quem melhor do que o cara faz isso há 20 anos. Uhum. Só que se esconde, cara. Entendeu? A tendência natural do ser humano é se esconder. É buscar a zona de conforto. É ficar ali, cara. Putz, mano. É igual quando você faz um evento grande. O único pensamento que você tem antes do evento é por que eu fui arrumar essa confusão, gente? Tava tão tranquilo. Aí depois que dá certo, você fala, graças a Deus eu peitei essa confusão. Aí depois que você faz o evento, você fala, caraca, eu não vejo a hora do próximo. Aí quando chega perto do próximo, você fala de novo. Meu Exatamente. Exatamente. Por que eu fui arrumar essa confusão? Caçar essa Todo dia bronca. eu tenho uma ideia mirabolante pra acabar com a minha própria vida, não é possível. Mas é isso, cara. A gente tem que... quem é luz tem que brilhar. Porque se não brilha, morre. E a maior dor que as pessoas vivem hoje, os problemas que elas estão vivendo de complexo existencial, é pela ausência de se expressar. Tanto que se a pessoa vai no psicólogo, o psicólogo não fala nada, ela fala 1 hora, sai de lá toda feliz. Uhum. Não, tem um...
Eu já até falei disso aqui em algum podcast. Tem um autor chamado John Pennebaker, que ele tem até um livro muito legal chamado Abra Seu Coração. Esse nome é meio cafona, mas o livro é muito legal. E ele mostra cientificamente o poder da palavra. Então, o poder que a pessoa, quando ela escreve, quando ela fala, quando ela tem uma sessão de terapia, quando ela faz uma confissão, quando ela conversa com um amigo, o poder de desenrolar as próprias ideias que ela tem. É o que você falou. Não tô entendendo direito o que tá acontecendo. Tenta falar, vai fazendo esse processo de falar. Isso é incrível, mesmo, né? Lara, às vezes eu pego, sei lá, os primeiros conversas paralelas pra assistir, pra ver como é que... Não, era totalmente diferente do que a gente faz. Porque a gente agora tem, sei lá, já fez mais de 80 programas. Não, acho que a gente fez mais de 100. Uau! Acho que Eu são... já perdi até a conta, entendeu? Depois o pessoal de casa pode ver aí na playlist e tal. Então, cara, começou a gente travadaço e tal, daquele jeito, claro. Eu já me comunicava, a Lara já se comunicava, mas até o nosso diferente. entrosamento aqui era totalmente diferente, tudo. E eu lembro dos teus primeiros vídeos também. Você também teve esse chamado, assim, no início. Como é que foi pra você começar a ligar a câmera e, Terrível, você cara. ser o protagonista. Terrível, aí? cara. Tanto que em 2016 eu gravei um curso de videomaker. Eu fiz um curso maravilhoso e não lancei. Por medo de exposição. Olha. E até hoje... Aí depois eu liberei de bônus para os outros alunos. Os caras chegam até hoje, 2024, e falam, cara, é o melhor curso de videomaker que eu já vi na vida. E depois eu peguei o curso e fui assistir hoje. Falei, puta, curso bom do caraca. Como eu era besta. Não lancei por medo de exposição. Fugindo mesmo do lugar de exposição. Aí em 2021, quando eu saí dos bastidores, a cada lançamento que eu fazia... Eu usava arte, usava storytelling, criava personagens. Era do medo lá. Criei o personagem do medo, o seu Peri, o seu Goiás, vários personagens engraçados. A gente fez um barulho em 2021 fazendo vários anúncios diferentes, criativos e tal. Só que a cada final de lançamento eu queria voltar. Por quê? Isso tem uma explicação depois que eu entendi. Quando a gente está escalando uma montanha nova, a gente não consegue contemplar a vista que o topo vai nos oferecer. É só uma ideia do que pode ser, mas você não tem ideia do que está para lá do monte. Você não tem ideia se tem um lago, se tem um navio que está passando, se tem um vilarejo. Você não tem ideia, você não consegue ter essa visão. Você só vê montanha. Então você começa a escalar a montanha e você vê o quê? Montanha. Aí você sobe mais um pouquinho de montanha, o que tem na sua frente? Pedra e montanha, ainda que você tenha escalado. Chega uma hora que você cansa de escalar uma nova montanha, o que você faz? Senta para descansar. Quando você senta para descansar, você senta de costas para o seu objetivo novo e com os olhos para o teu passado. E aí você começa a contemplar o passado como se fosse maravilhoso de novo. Putz, era muito melhor estar nos bastidores, cara. Muito menos estresse do que estar aqui. Eu tenho que gravar anúncio hoje. Eu já sei, já tenho 10 anos de bastidor. Eu tenho 10 anos de bastidor. Cara, eu tava com a empresa consolidada. Tudo funcionando, com... diretor executivo, gente tomando conta das coisas, diretor executivo. Muito bom. Eu fui arrumar de estar aqui. É tipo, isso é uma história bem recente, né? Tipo o povo do Egito, um pouquinho tempo atrás, uns dias. Os caras foram libertos da escravidão e no meio do rolê, cara, lá na escravidão era bom, hein? Era bom na escravidão, hein? Sim. Porque a gente senta de costas pro objetivo e descansando, contemplando o passado, olhando para trás. E longe do passado. Então ele parece melhor, porque você não tá vendo os pormenores, Exatamente. né? Ele parece lindo. Era uma desgraça quando você tava vivendo, você não aguentava mais. Mas dali daquele lugar, você tá numa vista privilegiada e aquele passado começa a ficar bonito. E é aí que muitas pessoas travam nesse lugar, em vez de, cara, tem que continuar subindo. Tem que continuar subindo. Então essa escalada de sair dos bastidores pra mim foi muito difícil, porque eu queria o tempo todo voltar. Depois do final de 2021, ainda passei por um processo de tipo, caraca, sair dos bastidores, mas não é isso que eu quero fazer. Porque eu tava me vendo muito dentro da bolha do mercado digital, que é incrível você estar dentro dessa bolha. Mas como a gente sempre queria fazer escolas, né? Tanto que eu lancei em 2021 a Escola Estado da Arte, que era uma escola de marketing digital. Então, eu sempre fui... O histórico meu sempre foi... Educação. Educação, lançador de escolas digitais. Só que eu fazia escolas e essas escolas, elas não tinham... Como eu não entendia de modelo de negócio, eu entendia de lançamento, eu não conseguia consolidar o modelo de negócio. Então, eu lançava a escola, tinha sucesso na venda, vendia 20 milhões no primeiro ano, mas eu não sabia estruturar. E aí, em Orlando, eu me aproximei do Mário Magalhães e com ele ali, tendo uma convivência com ele ali de 2 anos, 2022 até 2023, né?
A gente convive até hoje, a gente a gente chama isso de projeto caminhada, né? Que são as pessoas que vão caminhar com você no seu projeto de vida. Então, tem algumas pessoas que fazem parte desse grupo. E eu faço parte do grupo do Mário e o Mário faz parte do meu grupo. E o Mário Magalhães é um cara que tem um histórico gigantesco, né? Ele lá atrás, no começo, foi o cara que contratou o Flávio Augusto e treinou o Flávio Augusto na escola de inglês dele. Caramba. Entendeu? Flávio Augusto é o que é Apenas. hoje, né? Deu as primeiras lições de liderança pro Flávio. A relação deles, inclusive, é muito interessante, porque ele era líder do Flávio. Aí o Flávio fica 4 anos na escola do Mário, que era uma escola de inglês. O Flávio sai, o Mário abençoa a saída dele, o Flávio abre a WhatsApp. E depois o Flávio chama o Mário para estar debaixo da liderança dele. Eles invertem a liderança e até hoje eles têm uma convivência incrível. Então, É o que você falou. então, quando eu vejo isso, eu falo, cara, é esse tipo de negócio que eu quero construir. Pessoas que vão estar comigo 10, 20, 30 anos. A visão muda um pouco. Porque no mercado digital, a visão é muito curto prazista. Se você falar para alguém, cara, esse cara tá comigo há 2 anos. Caraca, como é que você faz para reter talento 2 anos? Porque a galera entra muito para te usar como escada para conseguir um resultado e sair de lá colocando na bio. 50 vezes, fiz 6 em 7, 10 vezes, 20 vezes. Vira muito métrica de vaidade, né? E o mercado não vai se consolidando em termos de negócios. Lá, convivendo com o Mário Magalhães, ele abriu minha cabeça para esse mundo de negócios. E aí, então, depois desse 2021 que eu saí, eu passei um tempo mais recluso, me estruturando para poder realmente, a partir desse ano aqui, por isso que o evento chamava Novo Ciclo, esse evento ao vivo que a gente fez, começar um novo ciclo, agora sim, construindo empresas no mercado de educação através de um grupo de educação, que é o EA Educação. A gente inaugurou o grupo agora, não tem uma semana que a gente lançou esse grupo. E a gente começa agora a Já fazer... tá falando, já fala dele mais um pouco pra nós, então. Conta pra nós qual que é o objetivo, quais são os próximos passos. Então, quando eu entendi o storytelling, eu entendi o poder que seria o storytelling no longo prazo. Na era da inteligência artificial, só o que vai ficar é o que era, é até cíclico, né? Então, por exemplo, cara, informação, conhecimento, antes era difícil de ter acesso, hoje tá fácil. E o que fica? Fica a história de cada um. A história da Lara é irreplicável. A do Arthur também, a do Aguiari também. Então, as nossas histórias é o que faz a gente ser único. Lá atrás, nos primórdios de tudo, o que a gente trocava? A gente trocava histórias. Era Em torno da fogueira. Exatamente, era o papo que existia. Então, para onde está avançando o nosso ecossistema como um todo, a tendência é que o storytelling se torne cada vez mais a habilidade do século. Que a pessoa dominar isso. A história que eu conto para mim mesmo, né? Porque a história que eu conto para mim mesmo, muitas vezes ela serve para fazer eu comprar alguma coisa. Quantas vezes você já comprou alguma coisa por uma historinha que você se autoconvenceu? Ninguém te falou nada. Você passou naquela loja, você viu e falou, quer saber? Tá meio caro e tal, mas eu me esforcei tanto e tal. Não sei o que lá, você justifica, você cria a história e você vai lá e compra um negócio que muitas vezes você nem podia comprar porque você justificou na sua cabeça através de uma história. Então você já sabe contar histórias para comprar. Você tem que inverter isso e aprender a contar história para vender. Porque o que acontece? Com esse advento da internet, dessa geração nova, se no digital você passa a ser muito vendedorzão polishop, você repele as pessoas. As pessoas falam, putz, já vem esse cara me vender mais uma vez, não sei o que lá. Na internet, quando você está no telefone fazendo uma venda, é outra coisa. Está na conexão 1 a 1. Como a galera na internet não está ali muitas vezes para comprar, está para se entreter, então elas têm que se envolver numa história para comprar. Então a venda no digital ela se dá através de um convite para a pessoa vivenciar uma jornada, uma história junto com você. Quando eu vendo um produto meu, quando algum aluno vende um produto dele, ele está vendendo um senso de pertencimento para a pessoa participar daquilo, vivenciar uma jornada. E a pessoa quer viver aquela história e porque ela quer viver aquela história, ela compra aquele produto. Então, quando eu entendi que essa habilidade, que era uma habilidade que movimenta o mundo desde que o mundo é mundo, cara, se a narrativa movimenta a cultura, se a narrativa criou todos esses movimentos, tanto bons como os piores da face da Terra, foi tudo sempre através da narrativa, por que a gente não está tangibilizando essa narrativa para começar a ensinar isso desde ali dos 5, 6 anos de idade? Já ensino pro meu filho Davi, ele já sabe o que é storytelling com 5 anos. O filtro dele de consumo de conteúdo é se tem storytelling ou não.
Se não tem, não tem sentido, não tem história, não tem ensinamento, não tem moral da história, não tem aprendizado. É só informação. Ele consegue identificar, por quê? De ficar do lado dele ali, vendo filmes, vendo muitas vezes clássicos e falando: qual que é a lição daqui? Por que a tartaruga venceu a lebre? E aí tem uma moral da história. E quando não tem graça. Então, o que acontece? Vendo essa questão do storytelling e das habilidades do mercado digital, que são habilidades muito poderosas, e vendo que aquilo que a gente faz no digital, fora do digital, todo mundo desconhece. Ninguém sabe o que é isso, cara. Você fazer R$1 milhão em 7 dias, 10 milhões de reais em 7 dias. Você construir uma escola e num primeiro ano você conseguir levantar 20, 30 milhões de faturamento. Isso é uma realidade totalmente inacessível. As pessoas não têm noção disso. Só que agora, quando a gente entende que para fora desse mercado, que é o mercado digital, existe um mercado maior a ser explorado, então existe um universo de possibilidades dentro do mercado da educação. Tanto que você vai ver várias boas iniciativas agora de pessoas querendo atuar no mercado da educação, olhando para formar uma geração dos próximos 10, 20, 30 anos. Porque só assim a gente vai conseguir uma mudança realmente Que é o que o outro lado está fazendo já há 50, 60 anos. Exatamente. Já faz há 50 anos, agora a gente não precisa de 50 anos. Tem alguns estudos aí, né, que 20 anos, uma geração bem educada já é suficiente para a gente fazer um bom barulho. Então, existem várias iniciativas. E o EA Educação, o grupo EA Educação, a minha ideia é transformar esse grupo no maior grupo de educação digital do Brasil. Então, a gente vai vir em todas as camadas da sociedade, desde a infância, ali, primeira infância, 5 anos, depois pré-adolescência, já ensinando habilidades como empreendedorismo, vendas, comunicação. Que bacana. A gente pegando essas habilidades, finanças pessoais, se expressar, oratória, inteligência emocional, oratória, narrativa, storytelling. Então, ou seja, o que a gente deveria ver e não ver, né? Aprender, né? Porque a gente potencializa, cara. A gente potencializa a geração futura. Inicialmente, a gente vai começar entrando em escolas particulares, depois a gente vai para as outras camadas. Então, a gente tem todo um trabalho para ser feito, que a gente vai anunciando no decorrer do ano. Mas isso vai em todas as camadas da educação, desde a primeira infância até a pós-graduação, que a gente lança 2 pós-graduações esse ano, até a abertura de faculdades, escolas físicas. Então, tem todo um projeto onde a gente pega esse know-how do digital que a gente desenvolveu nesse mercado nesses 10 anos e populariza ele para levar para além do digital. Pra massa, né? Para que o mercado digital se torne realmente o mercado da educação. E não fique só, o mercado digital é o futuro mercado da educação. Mas é o futuro quando? Quero fazer ser agora, né? Não, isso tem tudo a ver com esse lance de ocupar espaço, né? De ocupar todos esses... E não precisa entrar para falar de política, nessa política do dia a dia. Cara, é falar de cultura, é falar de empreendedorismo, falar de família, de fé. Pois é, por falar em negócios, o Aguiari, tem um negoção muito grande que você fez uns anos, que eu sei disso. Você negociou com Jesus, não foi desse jeito? Negociei. Você falou, eu li isso esses tempos para trás, que você escreveu. Falou assim, olha, se você me tirar dessa situação em que eu tô aqui, eu vou ser Foi o maior negócio que você fez? Foi seu maior negócio? Cara, foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida, né? Que história é essa? O que acontece, né? É o que eu costumo falar. Caraca, velho. Ainda bem que isso aconteceu quando eu tinha 23 anos, né? Que é trocar a minha vontade pela dele. Eu entreguei pra ele um cara que queria ser guitarrista. Guitarrista. Qual o desejo desse cara? Ser um guitarrista famosinho. Era isso que esse cara almejava. E a vontade dele é esse cara que tá aqui na frente de vocês. Que tem contribuído pro mercado digital, né? Tem a parcela de contribuição, não longe de... Fiz parte de uma galera que construiu esse mercado. Eu tive o privilégio de ter essa galera como amigos meus. Sim. Pedro Sobral, Érico Rocha, Leandro Ladeira, Priscila Zilo, todas essas pessoas que foram consolidando esse mercado são amigos. Ícaro de Carvalho, são amigos. E tive o privilégio de fazer parte de entrar no mercado junto com essa galera e todo mundo começando do zero, vindo de uma história parecida, de dificuldades, de desafios. Então eu tive esse privilégio, Deus me deu esse privilégio. Só que com 23 anos, eu troquei a minha vontade, que era ser um guitarrista, pela vontade dele. E a vontade dele não é uma vontade que é igual vem hoje por aí, né? Como, venha para Jesus e sua vida vai ser maravilhosa, venha para Jesus e você terá todo o poder e você será poderoso e sua vida vai mudar do dia para noite. Vai, para pior.
Por quê? Porque para você receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa se tornar em alguém que você ainda não é. Você precisa ser moldado. Isso tem tudo a ver com storytelling. Tem tudo a ver com storytelling. O storytelling que eu ensino, voltando para a questão do storytelling, respondendo essa pergunta, eu descobri que eu sabia storytelling porque eu me converti com 23 anos e lá em 2000, isso foi 2005, em 2015, quando eu conheço o digital, 10 anos depois da minha conversão, que eu estava passando ali por 10 anos de deserto, que foi essa promessa que Jesus me fez quando eu me converti, ó, você vai ficar 10 anos no deserto. 10 anos no deserto. Nesses 10 anos eu passei todo tipo de humilhação, privação, necessidade, dificuldade. Só que em todos esses momentos eu estava completamente convicto de que era provisório. Porque se Deus te manda pro deserto, ele te sustenta no deserto. E é ali que você tem as experiências com ele que muda a sua vida, que refina o teu caráter. É assim que Deus trabalha na nossa vida. É igual um ourives. Sabe quando é que o ourives olha pra joia e fala assim, ó, tá pronta? Sabe quando? Nunca. Quando reflete a imagem dele. Mesmo? É. Eu chutei, mas eu nem sabia disso. O ourives tá lá, Achei que ele o ourives era tá lá eternamente colocando um fogo de alta buscador. temperatura. Ele tá... E o ouro tá sendo surrado debaixo do fogo. Que é alta temperatura para ser moldado. E quando o fogo começa a refletir a imagem do ourives, ele fala, pronto, a obra está finalizada. Porque o ouro não é assim brilhante. Na essência. Ele é fosco. Uhum. Esse brilho todo vem... Da forja. Exatamente, da forja. Então, quando você entende que o evangelho é um lugar para você deixar de ser o Deus de si mesmo e passar a ter um Deus que está acima de você, e aí, naturalmente, você deixa de ser escravo de si mesmo para ser escravo de Deus, porque você tem duas opções na mesa, não tem muitas opções. Ou você vai ser livre de Deus e escravo do mundo e de si mesmo, inclusive. Então, você vai ser escravo de si mesmo, dos seus pensamentos, da sua mente. Você vai ser escravo da necessidade neurótica de aceitação dos outros. Você vai ser escravo de uma série de pacotes de desgraça que esse mundo oferece, que é o que a Bíblia chama de mundo. Esse pacote de dissensões, divisões, invejas, todo esse negócio da carne. Ou você fica escravo disso e fica livre de Deus, ou você fica escravo de Deus para ficar livre disso. Então é uma questão de inteligência quando você parar pra pensar. E aí, com 23 anos, eu fiz esse voto com Deus. Eu tava passando uma fase muito difícil, muito complexa, que nem cabe dizer aqui, mas era uma questão de vida ou morte. E eu falei, Senhor, se o Senhor me livrar disso, eu vou te servir pro resto da vida. E na mesma hora ali que eu falei isso, eu tive uma experiência com ele. Eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu não conseguia nem explicar o que estava acontecendo comigo. Fiquei uns 5 minutos no estado que eu falei, meu Deus, mas eu estava sem paz nenhuma. Quando eu fiz essa oração, veio uma paz sobre mim. E veio a palavra na sequência, a paz que excede todo entendimento. Era a pregação do dia. A pregação do dia era a paz que excede todo entendimento. E quando você buscar Deus, não seja como os hipócritas fariseus, que por vãs repetições acham que Deus vai te escutar. Deus sabe o que você precisa. Não faça isso. Vai pro teu quarto em secreto e ora ao teu pai, que ali ele te escutará em secreto. Então eu entendi essas duas coisas. E foi o que eu fiz. Eu falei, meu Deus, eu tô sentindo uma paz que eu nunca senti na vida. E aí eu vi a primeira vez essa palavra. A paz que excede todo entendimento. Que na hora fez todo sentido. Hoje, olhando para trás, eu entendo porque fez tanto sentido para mim. Porque aonde que estão os nossos problemas? Estão na mente. E se essa paz excede todo entendimento, é porque ela nos conecta com algo que vai além da mente. Porque a maior loucura que o ser humano pode fazer é tentar se libertar dos problemas gerados pela mente com a própria mente. Uhum. O Jacob Petri fala sobre isso, um grande amigo meu. Ele fala que não tem como você se libertar da mente com a mente, porque a mente é causadora do problema. É tipo assim, sei lá, Arthur. Escravo dos seus pensamentos. Você roubou a minha xícara. Só porque eu sou carioca, pô? Tá bom. Aí eu falo, Lara, putz, meu Deus, roubaram minha xícara. Já sei, vou pedir ajuda. Pra quem? O Arthur, que roubou minha xícara. Aí eu chego no Arthur e falo, Arthur, roubaram minha xícara, cara. Aí você fala, vou roubar outra. Aí você rouba outra xícara. Toda vez que eu me volto pro ladrão que me roubou, ele rouba mais algo e vai me roubando. Essa é a pessoa escravizada pela mente. Sim. Ela vai tentar resolver com a mente o problema da mente e ela volta mais escrava ainda daquilo que ela foi solucionar. Uhum. Então, se o ser humano não transcender, ele nunca consegue vencer a própria mente.
ele vai ser escravo da própria mente. Ele só vai deixar de ser escravo quando ele transcender. E o que é transcendência? Transcendência é aquilo que a gente perdeu lá no Éden. No Éden, a gente era eterno, não morria e habitava no paraíso. E a gente tinha a opção, 99,9% das opções era assim. Deus colocou 0,01 de opção não. Uma só em meio a tudo que tinha sim. E ele só colocou essa opção para que a gente pudesse ser livre. Porque se não tivesse essa opção de desobediência, a gente não quer poder falar que é livre. Não tem opção de fazer o contrário. Imagina, Davi, você não tem opção de errar. Nossa, meu filho é tão obediente. Não, ele não é, ele só não tem opção. Porque se ele dá opção para ele, vamos ver se ele é obediente. O que faz o Davi ser obediente é ele ter a opção e não fazer, porque ele sabe que aquilo é ruim para ele. Se eu fosse Deus, eu tinha colocado 50-50, mano. Ó, velho, 50 você pode, 50 você não pode, se vira aí, mano. Deus colocou uma coisa. O que ele colocou? Ele colocou um conhecimento do bem e do mal. Isso é muito fácil de detectar. A gente pega hoje as pessoas e fala, vai lá aí. Vai lá, bonzão, diz pra mim aí. O que tem na tua mente aí? Tem só bem ou só mal? Todo mundo vai responder bem e mal. Então, parece que esse storytelling faz sentido. A premissa é essa, simplificando, né? E aí você olha, então por causa do conhecimento do bem e do mal, eu me libertei do quê? Eu passei a morrer, eu não morria, eu tinha a eternidade e fui expulso do paraíso. Então por causa de uma promessa que é, ó, se você tiver esse conhecimento do bem e do mal, você pode seguir a sua vida sozinho, você não precisa de Deus. Você quer? Sim! Tipo aquelas cabines. Você quer seguir a vida... Porta dos esperados. Porta dos esperados. Você quer seguir a vida sozinho, sem Deus, com conhecimento do bem e do mal, e aí tá por tua conta, e o teu Criador vai deixar por tua conta? Sim! Aí o homem segue. Aí a gente tem toda a jornada do Velho Testamento. O homem só tentando e não consegue se justificar por conta própria. Aí a gente tem o quê? Jesus, que a Bíblia fala que ele é o segundo Adão. Se por um Adão a gente perdeu a eternidade e o paraíso, pelo segundo Adão a gente ganhou de graça. Por isso que Jesus falou, vim para que vocês tenham vida eterna. E nos 47 do segundo tempo, ele vira pro ladrão que está do lado esquerdo e fala, hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Então a ordem foi restabelecida. O paraíso está acessível de novo para o homem e a eternidade também. Só que nessa terra não é definitivo nessa vida. É uma decisão diária. É uma decisão diária. Todo dia você acorda mega com vontade de orar? Não. Zero. Você acorda com vontade de fazer o quê? O caminho contrário. E aí você tem que fazer o quê? Negar sua carne, negar sua vontade, negar o que você quer fazer. Porque quanto menos você faz a tua vontade, mais Deus faz a vontade dele na sua vida. Então essa vida de se negar a si mesmo, que é o que a maioria da galera não fala hoje, quando fala do evangelho, ela é a vida verdadeira. Porque quando você nega a si mesmo, você se conecta ao que é eterno. E quando você se conecta ao que é eterno, você rompe a barreira do conhecimento. E aí você tem a paz que excede todo entendimento. Você comentou de Jesus, realmente, né? Pô, Jesus, o maior storyteller, né? Vou devolver sua xícara. Obrigado. Cafezinho que eu não tomo. E você estava comentando de Jesus, né? Ele contava suas histórias através das parábolas, né? Então tem tudo a ver também com storytelling, né? Com contação de histórias, né? Os ensinamentos que ele passava. Absolutamente. Por exemplo, uma técnica de storytelling. Quando você vai contar uma história, você tem que traçar o ponto A e o ponto B. Quem a pessoa é e quem ela vai se tornar. Então, por exemplo, Jesus chega de cara em Pedro e fala, e aí, Pedro, beleza? Beleza. O que Pedro era? Pescador. Pescador de peixes. Jesus pega o universo narrativo de Pedro para ele entender. Então, quando você vai construir uma audiência, fazer um trabalho digital, você fala, qual é o universo narrativo daquela audiência? Eu vou falar na linguagem dela. Pedro era pescador. Então ele não falou, eu vou te transformar num pregador das nações. É verdade. Eu vou te transformar eu vou te transformar num pescador de almas. De homens. Porque só trocou. Faz sentido. Só trocou o objeto ali, o objeto. Uhum. Você é um pescador. Pedro, tudo bem? Beleza? O que você faz? Eu sou pescador de peixes. Ah, legal. Então eu vou te transformar num pescador de homens. Olha a simplicidade disso. Mas agora, Pedro já tinha um novo topo da montanha a ser alcançado. E aí a gente já tem o quê? O que a gente chama de jornada de transformação.
Toda história é sobre uma jornada de transformação. É sobre um indivíduo, alguma coisa que saiu do ponto A, que era um X e virou Y. É uma transformação. Pedro era pescador de peixes e virou pescador de homens. E é tão interessante que a gente volta para o papo do começo do podcast. Pedro começa cheio de coragem do lado de Jesus. Ele era o machão da parada. E se a gente for analisar o storytelling de Pedro, ele termina no 3º ano ali negando Jesus. Cara, a gente poderia pensar que todos os outros negariam Jesus. Mateus, que era mais bunda mole e tal, né? Que era tão valente. Mas Pedro, que era o cara que estava com a espada o tempo todo na mão, pronto para a guerra, achando que a qualquer momento Jesus ia abrir o céu, ia vir um exército, ia arregaçar com os romanos e ia resolver o BO. A cabeça de Pedro era isso. Não conseguia contemplar que Jesus estava falando da transcendência, de reconquistar aquilo do Éden. Ele não tinha entendimento daquilo. Até hoje as pessoas não têm entendimento sobre isso. Imagina Pedro naquela época, um pescador. Só que ele termina negando. Então, se você olha Pedro, você parece que ele não foi transformado. Não parece que ele terminou pior? Ó, final do 3º ano, Pedro tá negando Jesus. Aí Jesus é crucificado. E o que Pedro faz depois disso? Foge. Foge e volta a pescar. É. Mano, Pedro, eu me vejo assim, absolutamente em Pedro, assim. Tem como, porque, ó, olha só. Jesus deu a experiência. Jesus falou pra ele o que ia transformar ele. Pescador de homens. Ele nem entendeu direito o que era aquilo. Ele passou 3 anos caminhando ao lado do mestre. No final da jornada, ele nega. E depois de negar por vergonha, ele se esconde e volta a pescar peixes. É o sentar na montanha e olhar para o passado. É o sentar na montanha e olhar para o passado. E aí, o que acontece? Jesus, quando ressuscita, vai buscar primeiro quem? Pedro. De novo. Por isso que, mano, Volte Jesus... aqui. Ele não desiste. Não existe nada mais constrangedor do que a parábola da ovelha perdida. Uhum. Porque, eu não iria atrás dessa ovelha, você não iria. A gente não iria. Pô, eu tenho 100. Fugiu uma, eu continuo com 99. Mano, faz parte do jogo, perdi uma. Uhum. Essa é a matemática dos homens. Agora não, Jesus fala, ele larga todas as 99 e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Então, essa Ensinamento, né? indesistibilidade de Deus, nem existe essa palavra, de uma licença poética. É uma aqui, ó. licença poética ímpar. Uma licença poética para falar aqui. Essa indesistibilidade de Deus em relação à sua criação é a Bíblia. A Bíblia é isso, é a jornada de Deus, de uma indesistibilidade de Deus em relação a redimir a criação, ao ponto de ter sacrificado o próprio filho e feito toda a obra dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então tudo gira em torno do próprio Deus. Mas, cara, Deus tinha um projeto e o projeto não pode falhar e o projeto vai continuar, apesar de nós. Então, o que acontece? Aí a gente vê Pedro voltando, passando 40 dias com Jesus, Jesus ascende aos céus. E o que acontece depois disso? Pedro sai para o que a Bíblia chama de grande comissão. E nessa grande comissão, por onde Pedro passa, as pessoas começam a confundir ele e achar que era Jesus. Calma aí. 45 dias antes, o cara tá negando. 45 dias antes, o cara tá voltando a pescar. 45 dias depois, ele passa e fala, não tenho pedra, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E nego levantava. Todo mundo fala, acho que esse é Jesus, hein? Falaram que ele ressuscitou, porque ninguém sabia que ele tinha ascendido aos céus, a não ser quem estava presente, que eram os discípulos. Então, aonde que aconteceu a transformação de Pedro? A transformação ela acontece por um longo período internamente até ela ser externalizada. Esse é o grande conflito nosso. Como a gente não consegue tangibilizar a transformação que a gente está vivendo, a gente acha que não está tendo a transformação. Você não consegue entender o momento que a Lara virou a Lara, que o Arthur virou Arthur, que o Aguiar virou Aguiar. Você não consegue falar, foi nesse momento que eu passei a agir assim. Esse foi o turning point. Esse foi o turning point. Não tem. É uma coisa que aconteceu durante um período e que, de repente, quando eu estava no fundo do poço, que parecia que tinha dado tudo errado, na verdade, eu estava muito próximo do topo da montanha. E é muito parecido. A vida, esse ciclo do storytelling da vida, ele se repete. As pessoas estão dentro de um contexto, nesse contexto ela tem um conflito, nesse conflito parece que acontece alguma coisa que leva ela para o fundo do poço,
Lá no fundo do poço, ela fala, não tenho mais forças, pense em desistir. Né? Não foi assim com o apóstolo Paulo, que ele fala, cara, ele estava num contexto, evangelizando, indo para todos os cantos. Aí tem um conflito, que ele falava que todo dia ele era esbofeteado. Tinha o espinho na carne. Ele relata lá, o espinho na carne de Paulo. E aí ele fala, cara, e Satanás vem todo dia me esbofetear, mano. E me esbofeteia por causa desse espinho na carne. Vai pro fundo do poço. E lá no fundo do poço ele clamava ao Senhor, Senhor, tira de mim isso, me liberta. E aí o que Deus responde para Paulo? Paulo, a minha graça te basta porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí quando você vê um Paulo lá na frente, aguentando, ser naufragiado, espancado, todo o sofrimento que Paulo passou, e o cara tá bem, de onde vem a força de Paulo? Deus fortaleceu através da fraqueza que ele tinha. Então, quando a gente entende que os conflitos da vida, os fundos do poço que a gente vive, não é para nos destruir, é para nos construir, é para Faz nos parte do moldar. processo, né? Isso é a vida em movimento, a storytelling acontecendo. Tudo passa por isso. Só que o que acontece quando a gente está no fundo do poço? A tendência nossa é pensar em desistir, voltar para trás. Quando você entende que esses momentos são os momentos que estão nos moldando para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, você ressignifica isso. Porque uma pessoa de muito sucesso, uma pessoa de fracasso, nos dias que elas estão bem, elas têm um comportamento parecido. Elas acordam animadas, elas tomam café, elas estão todas motivadas, elas vão para cima e fazem a mesma coisa. A diferença de uma pessoa que tem sucesso é como ela se comporta no dia mal. E aí, por isso que o evangelho faz toda a diferença. Porque a pessoa que está crendo na transcendência, ela identifica o dia mal por uma outra ótica. A mente dela identifica por uma outra ótica. Ao invés dela entrar em desespero, ela vai por ação. E 10, 15, 20 minutos depois de orar, ela já está diferente. A mente dela já está começando a chegar com clareza o que ela tem que fazer. Uhum. Saiu até uns estudos recentemente mostrando o que a oração cria em termos de conexões neurais e cerebrais para gerar clareza de pensamentos e uma série de coisas. Então, a gente começa a entender que, cara, para os tempos que a gente está vivendo hoje, não vai ter meio do caminho. Ou a pessoa vai escolher uma coisa ou outra. Ou ela escolhe ser escrava de si mesma, ou ela escolhe ser liberta de si mesma para ser escrava de Deus. Não tem E se você meio não do tivesse caminho. passado por esse fundo do poço que você passou, você não estaria aqui hoje para contar essa história também, né? Você não, se você não tivesse vindo lá de Itaquera, passado por todas as coisas que você passou e chegado no topo dessa montanha, né? Que ainda tem mais coisa para escalar ainda, né? Porque você tá saindo agora dos bastidores. Essa montanha vira contexto para a próxima topo. Uhum. Você alcançou a montanha, toda a montanha. E agora, o que eu faço aqui? Fico um pouquinho tempo nela, ela vira um contexto para uma nova montanha que eu visualizo a partir daquela montanha que eu escalei. Uhum. Exato. Agora, nesse mundo do digital, ó, Aguiar, a gente percebe também muito pessoas que tiveram um resultado muito inferior ao seu, mas que já tá o nariz em pé, porque se deslumbrou com a grana entrando, Sim. entendeu? Então você tem muitas pessoas que, cara, ficam charlando e ostentando e não sei o quê. E eu percebo de você, assim, né, te acompanho já há um tempo também, que, cara, tu é um cara bem humildão, assim, nesse sentido, assim, né? Você, até do jeito de falar, como é que você lida com isso, assim? Você não acha que... Como é que é esse mercado aí? Isso é uma coisa que Satanás está o tempo todo ali, né? Falando ali para essas pessoas, porque a gente percebe uma inveja muito grande, Sim. um vislumbramento muito grande, uma ostentação muito grande, né? Tratar mal, às vezes, seguidores e tal. Vocês são tudo burro mesmo, entendeu? Eu cheguei no topo da montanha, eu estou te ensinando como você vai viver a sua vida. Sim. Cara, isso não é muito do mercado digital, não. Isso é da espécie humana, né, cara? Uhum. Tipo assim, em qualquer lugar, dentro de empresas, por exemplo, o cara começa a se destacar, ele já vai começar a achar que ele é Sim. o cara. E ele já começa a ter É só porque o digital deu... É que o digital tá fazendo isso à luz do dia e todo mundo tá vendo. A diferença é essa. Mas é o ser humano. Foi o que eu acabei de falar, cara. Quando o cara não tá muito... Por exemplo, obediência. É muito difícil ser obediente. Muito difícil. Por quê? Obediência é sinal de maturidade. Só consegue ser obediente quem é maduro. O cara tem que estar muito seguro de si para ser obediente a um processo. Se ele não estiver seguro de si, ele não vai ser obediente ao processo. Então, por exemplo, o cara que se converte, fala agora Jesus e tal. Cara, não interessa o que esse cara faz
nos palcos o que esse cara faz quando todo mundo tá vendo. Interessa o que ele faz quando ninguém tá vendo. Porque o relacionamento com Deus, ele é construído no secreto. E você tem que transbordar no palco aquilo que você vive no bastidor. Isso em qualquer situação. Se você é uma pessoa que se preocupa muito com o palco, que você não tem bastidor por trás do palco, você tem muito telling e pouco story. Você gosta de fazer muito telling, mas pouco story. Então, cara, essa questão da ostentação, por exemplo, não sou só eu, cara. Se pegar os meus amigos, o Ladeira não ostenta, o Sobral não ostenta, o Érico não ostenta, o Zilo não ostenta. A nossa galera lá do Marco Zero, do momento mato do Os digital, primórdios ali. a galera é de boa. E a gente se identificou por isso naquela época, inclusive. E a gente continua sendo a mesma pessoa que a gente já era. Entendeu? Porque a gente era aquela pessoa e o dinheiro ele não corrompeu o que a gente era, porque aquilo que a gente era maior do que o dinheiro que a gente poderia ter. Entendeu? É a questão da formação da personalidade, que o Olavo fala muito, né? Muito. Entendeu? Que é o grande core que todo mundo deveria desesperadamente correr atrás. A formação da personalidade. Porque você com uma personalidade formada, você tá blindado. Você não é mais Maria vai com as outras. O ambiente não te molda, você que molda o ambiente. É outra questão. As Você não pessoas... confunde a máscara com a cara. Exatamente, é outra coisa. Você chega no lugar, até as pessoas que têm esse comportamento, elas são obrigadas a te respeitar, entendeu? Elas se opa, não sei o que lá, ela fica pianinho. Por quê? Porque, cara, num paísão desse, sem educação, todo mundo na margem do desespero, quando você cria uma persona que ela oferece migalhas de dopamina barata para audiência e você vende sonhos, cara, a pessoa tá na merda. E ela só de ter a sensação de pensar, caraca, eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, mas é um sonho totalmente intangível. Eu vou viver essa vida que ele vive porque eu tô fazendo o que ele tá fazendo. Então eu tô acompanhando, então eu vou ter essa vida. Não vai. Tá entendendo? Pra você ter a vida que alguém tem, você tem que percorrer o caminho que a pessoa percorreu e isso leva anos. Não vai acontecer do dia pra noite. Não existe construções sólidas do dia pra noite. Só que o que é vendido não é isso. E sempre vai ter essas pessoas. E por que elas vão fazer mais barulho? Porque a nossa tendência do pecado é gostar mais da treta, gostar mais da confusão, gostar mais da divisão. Isso alimenta a carne. Você pega lá, ó, quem tá ouvindo a gente aí, ó, um versículo super recente, fresquinho, saiu há 2024 anos, falando sobre frutos da carne e frutos do espírito. Lê lá. Quando você lê os dois frutos, você vê o que é fruto da carne e fruto do espírito. Fruto da carne, basicamente, é a internet nos dias de hoje. Então você vai ver, caraca, eu tava falando do digital. É a galera, assim, um falando do outro, né? Essa treta toda e tal. E por que as pessoas têm tempo pra essa treta? Primeiro, porque elas não estão construindo um projeto de vida que realmente vale a pena. Porque senão essa galera que faz esse barulho todo, essa ostentação toda, teria menos audiência. Então por que eles têm muita audiência? Porque tá todo mundo avulso. Tá todo mundo com um projeto de vida miserável, entendeu? Se a pessoa tá enrolada, tá apertada até a tampa com o projeto de vida dela, cara, ela não tem tempo pra ficar nesse jogo. Então é inevitável que esse jogo aconteça. Só que o que a gente pode fazer? A gente não tem condição de lutar contra isso. Imagina, se a Guiara deixa de fazer o que eu tô fazendo, de construir um grupo de educação digital e tal, pra ficar batendo de frente com o neguinho que faz ostentação e blá, blá, blá e confusão. Cara, porque o tempo safe essa galera. O tempo, mano, ele é implacável. Eu passei por vários movimentos, né? Comecei na música, então eu vi artistas que explodiram e morreram diante dos meus olhos. Vi tudo isso acontecer. Então eu já entendo esses movimentos de quando vai morrer. Todo mundo que tá aí hoje, daqui 3 anos, 80% não existe mais. Porque o tempo, ele é implacável. Entendeu? O tempo, ele é implacável e violento, tá? E na internet parece que mais ainda. É. Tudo tão volátil. É muito rápido. Então, assim, cara, deixa o cara ter o tempo de fama lá, deixa a mina que tá fazendo não sei o que lá explodir. Por quê? Porque o tempo é implacável. A pergunta que a gente tem que se fazer é: o que a gente tá construindo para mudar isso? Qual que é a minha parte? Pensa num organismo contaminado. Isso é o nosso país. É um organismo contaminado. Tem como você curar o organismo? Política. Tem como você... Dá uma solução simples aí pra política aí. Que não envolva, sei lá, os próximos 20, 30 anos. Nos né? próximos 50 não tem, cara.
Não tem solução simples para problemas complexos. Então, o que a gente tem que fazer? Olha para o organismo contaminado e fala, eu sou uma célula dentro do organismo. Pega um órgão ali e tenta mexer em alguma coisa. Não, eu olho para a célula que sou eu dentro do organismo e pergunto, como é que tá essa célula? Então, eu começo com o trabalho de, cara, não tô bem. Cara, então eu começo a trabalhar na célula. Muitas vezes o trabalhar na célula tá em você começar a dar o pouquinho que você tem pro próximo. Impressionante, né? Como a gente se melhora quando a gente serve. Uhum. Essa estratégia de Jesus, ela é infalível, cara. Né? Considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmo. Igual muita gente chega em mim e fala, Guiário, o que você acha da mercantilização da fé? A galera falando de Jesus, ator de direito. Eu falo, irmão, estuda o evangelho e você faz a simples pergunta. Esse cara que eu tô vendo, ele se assemelha a Jesus do evangelho? Se ele tiver as características de Jesus, ele é um cristão. Se ele não tiver, ele não é. Jesus faria isso? É simples. Jesus, no lugar dele, faria isso. Porque o chamado do evangelho é o chamado de sermos pequenos cristos levando luz do mundo e sal da terra por onde a gente passa. O que o evangelho fala? O servo do Senhor deve ter uma conduta ilibada, do qual ninguém tem o que falar dele. A pessoa tem conduta ilibada? É simples. Você olha, não tem. Então, tem alguma coisa estranha aí. A Bíblia diz o quê? A Bíblia não, Jesus falou com a boca dele. Sede igual eu sou, manso e humilde de coração. E a mansidão de Jesus não é a mansidão daquela pessoa que não pode ser violenta. Porque Jesus, ele até fala para Pilatos ali. Pilatos tira uma com ele ali e fala, Jesus, você não vai falar nada? Ele fala, se eu quisesse falar, eu daria ordem aos anjos aqui. Em poucos segundos, nada disso aqui existiria. Porque, tanto que quando eles vão pegar Jesus, e Jesus fala, quem é Jesus? Ele fala, eu sou. Quando ele pronuncia o nome de Deus, que é eu sou, no qual se revela para Moisés, e no qual Jesus fala, quando perguntam, quem você pensa que é para ferir a lei de Moisés? Ele fala, eu sou a lei de Moisés. Então, quando Jesus fala, eu sou, todos os soldados caem. Porque é a manifestação divina no Filho acontecendo ali. Então, Jesus era manso, não porque ele não tinha alto poder de destruição, mas porque ele tinha controle sobre o alto poder de destruição. Jordan Peterson... Sim, eu estava lembrando disso agora. Jordan Peterson trouxe... Jordan Peterson, o lance dele falar de você olhar primeiro para dentro de si, para depois também querer mudar o mundo, né? Uma coisa que você estava comentando do lance da célula, né? Que ele fala muito disso, né? De, cara, olha o teu próprio quarto primeiro, arruma a tua cama, teu guarda-roupa, antes de querer... É isso. Né? Como é que eu tô, cara? Tô fraco? Se eu tô fraco, eu preciso me fortalecer. Porque se eu for uma célula saudável, eu contagio uma outra célula, essa contagia a outra, que esse é o método do discípulo que Jesus inaugurou. Jesus trabalhou com quantos? 12. Cara, como é que o cara constrói um negócio com 12, né? E Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele constrói um negócio com 12. Um método. Tá aí até hoje, e tem gente que acha que é só um livrinho. Aí de 12, vai expandindo, e tá até hoje funcionando o método dos discípulos. Que quando a gente vai para educação, é a mesma coisa. Educação é discipulado. Então, assim, é discipulado, é caminhar junto, é você conviver mais. A pessoa, você passa ali 2, 3 anos convivendo com alguém que tem aquilo que você quer, você absorve aquilo da pessoa. Eu passei 2 anos convivendo com o Érico, eu não tinha clareza mental nenhuma. Eu saí desses 2 anos com clareza mental de tanta convivência com a pessoa. A gente se adapta, a gente se molda e a gente passa a ser semelhante com quem a gente convive. Quem é casado aqui sabe disso. Pô, você começa a ver quantas características da sua esposa vêm para o marido e do marido vêm para a esposa. Então, quando você entende como a coisa funciona, como que Jesus transformou os 12? Foi através da convivência ali, intensa de 3 anos, com 12. Então a gente tem que se perguntar isso. Quais são os 12 que você está convivendo para contagiar esses 12, para esses 12 contagiar mais? Porque senão a gente vai para abstração. E a abstração, ela é prazerosa para a mente. A abstração é o seguinte, eu vou salvar o mundo. Eu tive uma ideia mirabolante aqui, cara, eu vou salvar o mundo, vou fazer isso. Aí o seu cérebro fala, é isso mesmo, você vai salvar o mundo, você é o cara. É isso mesmo, vai ser top, você vai arrebentar. E aquela migalha de dopamina daquele momento te deixa felizinho, você fica felizinho e você se contenta com aquilo ali. Mas na efetividade mesmo, você não fez nada. Foi só uma rebordose lúdica. Então, quando você sai da abstração e vai para, cara, o que eu posso fazer? Cara, esquece, o organismo está contaminado,
Não tem como mudar. Esses caras já estão... Aí você entende política, você entende, fala, os caras vão executar o plano deles. Não tem o que impede eles de executar o plano deles. Qual é o meu plano, mano? O que eu tô fazendo enquanto eles estão executando o plano deles? Entendeu? Salvar a si mesmo antes de salvar o mundo. Exatamente, cara. É isso aí. Eu tava lembrando do Jordan Peterson falando que não adianta nada você não ser... Não existe nenhuma virtude em você não atacar o outro se você não tiver nenhum poder de ataque. Qual é a virtude? Se você nem teria o poder de Se ataque. eu sou inofensivo, né? Se eu sou inofensivo. Se eu sou frágil, inofensivo, não posso atacar ninguém, qual é a virtude de eu não atacar? Zero. Então, fechando esse loop. Cara, o que Jesus chamou a gente pra fazer? Por exemplo, essa é a primeira vez que eu tô falando assim tão abertamente. Quem me conhece há 18 anos sabe que no bastidor é o que é mais como você vive do que o que você fala. Cara, não adianta. Você tá aí... A palavra de Deus, qualquer um que pregar, ela se cumpre. Tá entendendo? Porque ela não depende do homem. Porque ela é a palavra de Deus. Então pode ser o cara mais esculachado. Se você fizer a maior merda da tua vida hoje, se você se prostituir hoje, você for lá e pregar a palavra, vai se cumprir e vai acontecer. Porque Deus não precisa do ecossistema para a palavra se cumprir. Por isso que ele diz, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, a condicional para entrar no reino dos céus é fazer a vontade do Pai. Não é pregar o evangelho. Porque pregar, até as pedras... Deus fala, se vocês não pregarem, até as pedras vão falar. Entendeu? Deus faz as pedras começar a pregar, entendeu? O cara, quando prega o evangelho, e ele pega o que acontece quando ele prega com mérito para si mesmo, ele tá no pior lugar do mundo. Porque ele tá roubando a glória de Deus. Simples assim. Ele tem que entender, não tem mérito na pregação do evangelho. É por isso que a galera não quer ir pro evangelho. A galera gosta mais de ir pra um caminho mais místico, porque o místico, ele te dá uma parada de tipo, eu descobri uma parada que ninguém descobriu. Eu sou tão especial. Ninguém descobriu isso. Olha, o mundo existe há tanto tempo. E em todas as gerações vieram tantos sábios, filósofos, e ninguém descobriu. Eu descobri. Eu sou o cara mesmo. E o evangelho fala, não inventa moda e não inventa moda e prega o evangelho, somente o evangelho, nada além do evangelho. E o mérito ainda não é teu. Cara, não é um convite muito interessante pro ego, entendeu? Tipo assim, não é um melhor convite. Só mais um ali, né? Não é um convite muito, muito interessante, entendeu? Pra tua vaidade. Pô, velho, mas eu não descobri nada, não. Você não descobriu nada, não. Mas, cara, não. Você não criou nada, não. É tudo sobre Jesus? É tudo sobre Jesus mesmo, é isso aí. É isso mesmo. Aí você fala... E o que o teu casamento, assim, teu filho também trouxe de discernimento, de mudança também pra essa tua parte espiritual, pra tua vida? Cara, na verdade, o casamento forjou minha vida espiritual. Você e a Erika são casados desde quando? 2009. A gente se conheceu em 2005. Você tinha 30 anos. Não, e quando 27 vocês pra conheceram, 28. você tava no limbo do... Meu você tava naquele amigo. momento ali, né? Se vocês verem a foto, numa palestra que eu faço, eu mostro a foto. Eu olho pra foto e falo, gente, por que ninguém me falou que eu tava desse jeito? Porque ninguém chegou pra mim e falou, Aguiar, olha como você está. Cara, 69 quilos, muito mal distribuídos, um cabelo grande, um aparelho na boca, que tava sem manutenção há 3, 4 anos. Porque eu não sei se alguém já passou esse tipo de perrengue financeiro nesse nível, que você coloca o aparelho, mas você esquece que a manutenção é super cara e você não paga mais a manutenção, quebra os ferros, fica cortando sua boca e você não vai na manutenção porque você tá sem grana pra pagar a manutenção. Era esse nível de perrengue financeiro. Não vou te que eu julgar, passei. Guiari, porque eu usava coque samurai, então... Não tem muita moral. Não tem... Eu te conheço dessas épocas. Ele é raiz, Te conheço dessas épocas, não vou revelar aqui, hein? Então, cara, nessa época que eu conheci a Érica, cara, eu era um improvável total. Graças a Deus que não existia rede social naquela época. Que imagina se a Érica naquela época olha pro improvável, que já tava ali no storytelling, que todo mundo falava, cara, a Érica é a menina mais linda da sala, a Érica é a menina mais bonita da igreja. Quem será que vai casar com a Érica? Não sei o que lá. E chega lá eu lá, desmilinguido, quebrado, golzinho batido. Meu sogro, quando me conheceu... O storytelling tava no talo, entendeu ali? Não, e eu andava com a Érica na rua e todo mundo ficava assim... Tadinha, tem alguma coisa, essa menina, porque é muito bonita, a Érica é muito bonita. E as pessoas ficavam assim... Essa menina é muito bonita com esse carinha.
Tem alguma coisa. É irmão, só pode ser irmão. Não é possível assim, ó. Autoestima é tudo, gente, na vida. É isso que eu falo. Você que é mãe, Cabeça erguida. amem os seus filhos, porque minha mãe me amou muito. Não posso reclamar da dona Elza. Então eu tava lá, pobre, quebrado, Me achando. me achando, sem um puto no bolso, feliz, com Jesus ali, com a autoestima lá no alto, entendeu? Que E todo mundo maravilha! ficava assim, ó. Mano, era a foto, vou postar uma foto lá, vou deixar marcada no meu Instagram, pra galera aqui, quando ouvir, Boa. quando a galera vê o Conversa Paralela, ver o nível da condição do ser humano. E naquela, quando eu olho hoje, eu falo, meu Deus. Mas eu era um quebrado. E a Erika não te achava isso aí. Ela te achava Não, maravilhoso. Ela me achava maravilhoso. Entendeu? Ela já via esse cara aqui. Erika é visionária. A Erika comprou na planta, cara. Comprou na planta. Ela viu um pedaço de papel com os rabiscos. Falou, vai ser um bom apartamento, prédio isso aí. A cobertura vai ser top. E aí, gente, imagina se naquela época ela olha... esse é o meu pretendente aqui. O homem que eu vou casar em 2005. E olha pro Instagram e vê todo mundo falando as coisas que estão falando hoje. Ela ia dar um pé na mesma hora, minha bunda. Eu não tinha nenhuma das características do homem perfeito. Eu não tinha nenhuma das qualidades. Porque hoje é isso, né? A pessoa, elas não estão vivendo, elas estão desenhando a vida. Sim. Pra que viver, Lara? Dá muito trabalho. É melhor desenhar a vida. Então vamos lá. Qual o conteúdo que eu vou consumir hoje? É o conteúdo das características que me faltam. Falta isso, falta isso. Tudo que falta pra mim. Nossa, um pergaminho. E a pessoa que eu quero casar? Eu quero a minha Maria, eu quero meu José. E ela assim. vai desenhando, desenhando. E a pessoa vira uma coadjuvante da própria história. Não tem protagonismo. O protagonista é o plano, né? O protagonismo é a pessoa que não tá desenhando a vida, ela tá vivendo. É. Ela tá vivendo. E ela tá vivendo baseado naquilo que ela tá sentindo, naquilo que ela... Para onde o caminho que ela quer direcionar, ela não tem muita clareza mesmo, a vida é assim mesmo. Se conversar com qualquer pessoa hoje que tá num patamar elevado, você sabia disso há 20 anos atrás? Sabia o caramba, 10 anos não sabia nada, irmão. Conforme eu fui avançando, eu fui enxergando coisas. Conforme eu fui alcançando novos topos de novas montanhas, eu fui tendo uma visão de coisas que eu não contemplava e essa visão moldou a minha próxima montanha e eu fui evoluindo conforme isso foi acontecendo. Só que imagina se naquela época, a Erika olha pro meu Instagram e vê aquela pessoa de 69 quilos mal distribuídos, quebrados, sem nenhum futuro, aparentemente, e julga a partir, e vê do outro lado as pessoas com seus super namorados, visitando Paris, vivendo aquela vida maravilhosa. Ela olha para um lado, olha para o outro. Que história que ela vai querer viver? Cara, quantas histórias poderiam estar sendo vividas hoje e elas não estão sendo vividas porque as pessoas estão distorcendo baseado na ilusão de que a história tem que começar perfeita. E aí tem a frase do meu amigo, que ele não sabia que ele é meu amigo, mas ele era meu amigo, ele morreu sem saber disso, ele era amigo da Lara e amigo do Arthur também, o nosso querido Ariano Suassuna, que dizia, história ruim é boa de contar, e história boa é ruim de contar. Cara, os casamentos que mais duram passam por grandes desafios, cara. Por isso que eles duram. Porque teve que ter muita conversa, teve que ter muita adaptação, teve que ter muito trabalho pro casamento. Aquele jardim teve que ter muita poda para continuar bonito. O trabalho foi grande e aí dura. E tem pessoas que se divorciam de uma forma muito fácil. Já conheci pessoas que falaram, cara, me divorciei. Por quê? Cara, mas treta? Não, a gente nunca brigou. Falei, tá aí o problema, cara. É igual um filme. Imagina um filme, você chega lá, começa o filme do Batman. Não Batman tem vilão, acorda, não tem falei, problema. como é que tá as coisas? Gotham está Gotham ótimo. tá tudo tranquilo, o cara de boa, ó. Então vou dormir de novo aqui. Estamos de boa e tem o Batmóvel, tá limpinho, cara. Quer levar pra uma exposição de Mustang velho? Mas a gente tem expõe lá, fica de boa, não tem conflito, não tem Tem vida. uma piada do Murilo Gun. Murilo Gun não, do Murilo Couto. Que ele fala como seria um rap, tipo, na Suíça, tá ligado? Tipo, e aqui, tá tudo bem. A minha mulher é gata, eu tenho muito dinheiro. Tipo assim, não funciona, tá ligado? Porque o rap tem que ser aquela coisa. Tipo, Não tem desgraceira. eu ganho muito bem, o meu amigo também. isso. Tá ligado? O transporte público é ótimo. Funciona, O né? lugar Por é isso que o lindo. índice de suicídio lá é alto. É. Porque quando você foge do conflito e do confronto, você foge do lugar onde a história realmente acontece. É isso mesmo. A história acontece no conflito, pô. Você tem uma empresa, se você quiser fazer essas pessoas avançarem, você vai ter que gerar um conflito na vida delas. Você tem que confrontar elas. Quando você confronta, a pessoa extrai aquilo que ela tem de melhor. Mas a pregação de hoje não vai ser essa. É a pregação
carinhosa, do passar a mão na cabeça, do agora qual que é o título lá? Vamos trabalhar O quê? trabalhar 4 dias e descansar 3, como que é agora? Ah, 6 é. por 3, sei lá, 7. Eu vi uma matéria aí, no Brasil Sim, Paralelo. sim. Aumentar um dia de saiu, fim é. de semana, não é? É, O fim de semana ficar 6. Trabalhar 4 dias só, aumentar mais um A dia geração de agora mais tá umas pensando, coisas. cara, vamos trabalhar menos. E quando, na verdade, a questão é essa. Quando você tá muito seguro de si, o trabalho te alimenta. Cara, quando eu termino um dia, igual ontem, a gente fez várias coisas, fomos lá, dei palestra, fui pra cá, fui pra isso, pra lá. Eu cheguei em casa, sabe como eu tava? Melhor do que quando eu saí. Olha só. Tava com mais energia. O desafio meu foi fazer o caminho contrário. Eu fazer a desopilação para baixar a frequência para dormir. Porque se dependesse de mim, eu ia produzir até 5 da manhã. Então, assim, eu tinha acordado às 7. Então, assim, cara, quando você se alimenta, e alimentar do que se faz não tá ligado a você fazer o que você gosta. Tá ligado a você aprender a gostar do que você faz. Uhum. E como é que você gosta do que você faz? Quando você entende que toda semente que você planta, você nunca planta no terreno do outro. Você sempre planta no seu próprio terreno. Se eu faço alguma coisa por Arthur, que eu não estou fazendo por Arthur, estou plantando no meu terreno. Tudo que eu faço pelo próximo, eu colho, porque eu estou plantando no meu próprio terreno. Eu não estou plantando no terreno dos outros. A real de como as coisas funcionam é assim. Eu lembro que no mercado de musical e produção, eu sempre fazia over-delivery. Eu entregava mais. E vários momentos as pessoas falavam, Aguiar, larga de ser trouxa, ninguém tá te pagando por isso, cara. Eu lembro uma vez que a gente foi pra uma gravadora entregar um CD, a gravadora aprovou. E eu voltei do Rio de Janeiro ouvindo esse CD no fone. E aí, caraca, eu peguei uns 3 defeitinhos ali, que ninguém tinha pegado. E eu tinha que descer em Guarulhos e ir pra empresa que prensava os CDs, que era em Guarulhos, e entregar a matriz. E aí eu peguei, voltei pro meu estúdio, que era na Granja Viana. Arrumei aqueles 3 defeitinhos que eu tinha visto. Ajustei aquilo. E depois fui lá entregar a master, feito aquele ajuste que eu fiz. E ninguém ficou sabendo daquele ajuste até hoje. Inclusive, a primeira vez que eu conto essa história. Olha. Mas por quê? Porque não era sobre o CD, sobre o artista. Era sobre mim. É o meu comprometimento sobre o que eu tô fazendo. Não é sobre o outro. É igual o casamento. E aí já era o estado da arte ali, nascendo, entendeu? Isso é estado da arte, cara. Era o estado da arte nascendo. Porque eu não tava comprometido. Pô, esse estudo de caso que eu fiz pro Érico, que me colocou no mercado digital, um vídeo de um ano pro outro me colocou como big player do mercado digital. Ele não pediu. Só que isso é o discurso contrário da geração de hoje. Inclusive você que tá ouvindo isso aqui, estão dizendo pra você que você tem que trabalhar menos, tem que fazer, mas na verdade você tem que se encontrar. E a hora que você se encontrar de verdade, a hora que você se encontrar com Jesus, você se conectar com Ele, você vai aprender a se alimentar do seu trabalho e você vai terminar o dia melhor do que você começou. Porque você vai se alimentar disso, entendeu? Você não vai querer aposentadoria. Quando eu fui pra Orlando em 2019, eu fui por 2 motivos. Eu falei, cara, eu vou focar no casamento, porque aqui eu não tinha tempo. O Davi tinha acabado de nascer, a gente não tinha tempo de estar com o Davi, porque eu tinha reunião atrás de reunião, estava acessível. Então a gente foi se isolar para focar no casamento e no tempo de qualidade com o Davi. Pô, me dei esse privilégio. Foi o único privilégio que eu me dei na vida. De pegar uma grana e falar, cara, eu vou abrir mão de um monte de negócio. Por quê? Porque hoje eu tenho que passar o dia inteiro com meu filho. E passei vários dias. Entendeu? E tem muitos dias. Sabe quando você vai se arrepender disso, Nunca. né? Nunca. Tipo assim, de passar do Davi e falar, cara, meu pai passa 5, 7 horas comigo. Minha mãe passa o dia inteiro comigo. O dia inteiro. Nesses primeiros 5 anos de vida dele. O dia inteiro. Tava a gente com o Davi. Em todo lugar tava a gente com o Davi. Fazendo com o Davi. Levando, vivendo. Legal. Viajamos pra caramba, entendeu? Isso é ostentação, cara. Eu fui pra lá, entendeu? Sabe que você poder ir pra lá e pegar um valor que pra muitos seria o valor de uma aposentadoria e tal. E você pega esse valor, não, esse valor aqui eu vou tirar pra gastar com a minha família. Em experiência. Porque a experiência, ela só ganha juros no longo prazo. Então viajamos pra caramba. Viajamos pra tudo quanto é canto. Rodamos Estados Unidos pra caramba. Criando memórias. Então quando você olha pra isso, você fala, cara, qual é o jogo que você tá jogando? O que você quer? E quando eu fui pra lá, eu fui com uma visão meio que de aposentadoria. Pô, já fiz uma grana suficiente, agora eu vou ficar mais de boa. E aí, Não tinha nem o lance do palco ainda. Não tinha o lance do palco, no bastidor. Você tá de bastidor de boa, Cara, o palco faturou pra caramba. O palco eu vim por causa de missão mesmo. Por isso que... Foi o chamado. Né? eu tenho que ir pro palco porque por causa dessa prensa que Deus me deu. Uhum. Tipo assim, cara, você não entendeu nada.
Vai ficar vivendo aí de... Ninguém nasceu. Não, comecei a ficar depressivo. Até que eu conheci o Mário Magalhães e o Mário falou pra mim. Aí contra o Mário com 62 anos, mano, jogando futevôlei ativo, com trocentos negócios rodando, e o cara soberano sobre todos os negócios, vivendo uma vida assim, um padrão. 62 anos, eu olho pra ele e falo, caraca, velho, que pequenez a minha, mano. Como eu preciso melhorar. Ele chega em mim e fala, você tá louco, Aguiari? Não existe aposentadoria. Jesus falou, meu pai trabalha e trabalha até hoje. Se o pai tá trabalhando, você acha que você vai parar de trabalhar? Você tá louco? Para de trabalhar, tu vai atrofiando. Tu atrofia sua mente, atrofia tudo, cara. Dignifica, né, o homem. Aí virou a chave pra mim. Eu falei, caraca, que loucura como a gente compra esse discurso de... Qual que é o discurso que a gente compra? Cara, eu preciso ganhar um volume de dinheiro. Aí a pessoa faz uma conta. Quanto na renda fixa vai dar tanto por mês, né? É o que eles chamam de liberdade financeira. Mas isso é uma escravidão também, porque você fica escravo disso. Aí, então, vou fazer 10 milhões de reais, 10 milhões na renda fixa, tá dando tantos por cento de juros, vai me dar tanto por mês, e eu vou viver com isso, e eu resolvi a minha vida. Este é o pensamento mais miserável de todos. Por quê? Porque isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E por isso que a maioria das pessoas não conseguem isso. Porque quando você tá pegando a sua existência e colocando uma coisa, só isso, e como se o jogo acabasse aqui, cara, a vida fica muito chata, as pessoas ficam depressivas. Eu tenho amigos que estão em profunda depressão por causa disso, porque o cara acreditou que quando ele tivesse um volume de dinheiro versus tempo livre, ele ia ser feliz pra caramba. Só que o desafio saiu, e a vida acontece aonde? O storytelling acontece aonde? No conflito, no confronto, mas agora ele não quer mais conflito e confronto. Ele não quer um novo desafio, porque ele não aprendeu a se apaixonar pelo desafio. A relação dele com o problema é de se livrar do problema. E o empreendedor, não adianta, cara, você aprende a se apaixonar pelo problema. Tanto que, por exemplo, né, eu tô esses 5 anos no Brasil. Resolver os problemas, né? Tô há 5 anos lá nos Estados Unidos e agora eu tô com uma casa aqui e vou passar mais tempo aqui do que lá. Qual que é o nome disso? É se apaixonar pelos problemas. Tá entendendo? Porque você já tava de bem instalado lá, não precisa... Você vê que eu vou complicar minha vida aqui você hoje. vem pra cá e você vê a transformação que a gente pode causar aqui. Eu sou muito mais potente aqui do que lá. Estados Unidos não precisa da Aguiari lá. Entendeu? Aqui não, aqui, mano. Aqui a gente tá fazendo um trabalho de educação, empregando muita gente. E não para de contratar gente, não para de crescer. O grupo não para de crescer. Dobrando o faturamento a cada ano. Aí quando você dobra um faturamento, o que é isso? São pessoas empregadas, são famílias transformadas. Então, assim... Conhecimento chegando. Então, cara, você tem que empreender, você tem que ser grande, você tem que ter grandeza. E grandeza tá ligado diretamente ao desejo de potencializar e ajudar o próximo. Mas um desejo genuíno. E você só vai ter esse desejo genuíno quando você tiver ganhado grana. Porque ele não é natural. Ele é antinatural. Porque o nosso desejo natural é o egoísmo. O discurso é bonito. Tô aqui por causa de pessoas. Tá o caramba, velho. Tá aqui por causa do teu ego. O cara só pode estar por causa de pessoas quando ele não precisa mais estar lá. É que você não precisava estar no palco, você não precisava fazer nada disso. Não, no bastidor. O bastidor me dá muito mais dinheiro, porque eu consigo tocar muito mais projeto. O tempo que eu gasto estando na linha de frente, estando no bastidor, me dá mais potencial para escalar mais. Mas não é por causa disso que eu também não tô escalando mais, cara. Entendeu? Só esse ano aqui a gente tá com 3 negócios grandes saindo, pós-graduação saindo. Ano que vem vai sair faculdade. A nossa ideia nos próximos 7 anos aí é implementar de 10 a 20 novas faculdades. Então, assim, é um projeto agressivo. Né? E trazendo essa nova educação, trazendo essa visão. Só que quanto mais o projeto cresce e você está alinhado com aquilo que você tem que fazer, mais forte você fica, mais alimentado você fica, mais assertivo você fica. Por que acontece? De onde nasce a procrastinação? A procrastinação nasce de você estar no lugar errado, fazendo a coisa errada com as pessoas erradas. Porque se você estiver no lugar certo, com as pessoas que te pressionam e que te falam a verdade, você não procrastina, porque você não tem tempo para isso. Agora, se você está procrastinando muito, você não está no ambiente de pressão. E se você foge do ambiente de pressão, lembra do ouro? O que é aquilo ali? Alta temperatura. Pressão, mano. Caraca, parece masoquismo isso. Aguiari, você tá me dizendo que você tem que se apaixonar pelo ambiente de pressão? É exatamente isso.
O pesquisador da USP que você postou lá diria que isso é fascista. Isso. Né? A ideia de... Saiu, deixa eu até ver. A ideia de não desistir nunca é fascista. Eu vi, saiu lá na Folha. Eu achei Caraca, irmão, é isso. É a loucura, cara. Só que o que acontece? Só que a gente é brasileiro, pô, a gente não desiste. Mano, brasileiro... Todo brasileiro. O brasileiro é especialista em não desistir. O brasileiro é um dos povos, dos melhores povos, mano. Você vai para os Estados Unidos, pô, eu chegava lá, tinha reservado 2 mesas de 4 lugares. E chegava pro garçom e falava, cara, a gente tá pensando em juntar as 2 mesas. O cara chamava o diretor, o superintendente, fazia uma reunião de conselho do restaurante pra tomada de decisão, colocava a mão na cabeça, meu Deus. Será que a Juntar gente 2 faz isso mesmo? mesas. Juntar 2 mesas, a gente nunca fez isso antes e tal. E a gente ficava assim, eu ficava assim, caraca, tudo isso é só pra essa tomada de decisão? A gente ficava assim, esperando a A mesa. gente é muito mais prático em algumas garçom- coisas, né? É, próprio aqui no garçom. Brasil, o garçom já olha e fala: tão juntos 8, né? Calma aí que eu já vou juntar a mesa pra você. Pá, 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 pá. Então, o brasileiro, ele tem a skill pra ser bem sucedido, ele tem o drive de ser trabalhador, ele tem o. Meu, eu vim pra cá, você passa pelos lugares, você vai ver aqui, esse prédio aqui. Gente, essas pessoas que estão se movimentando aqui, elas estão trabalhando, pô. É. O brasileiro, Criando, inovando. a maioria do brasileiro são os bons. É o barulho dos bons. Nós somos a maioria. Tanto que eu uso um slogan que é não somos poucos, nós só estávamos separados. Porque nós somos a maioria. Só que a maioria separada, ela faz menos barulho do que a minoria sincronizada. E aí, cara, como a direita, essa coisa toda, a galera conservadora, acaba fazendo as paradas muito para o seu próprio benefício, para autopromoção, a divisão aumenta. Então, cara, nesse momento que a gente vive hoje, pra onde que eu tava mesmo? Que a gente pegou aqui o assunto, que agora eu fui longe. Nossa, a gente começou com você contando da sua escola, né? Qual que era o ponto que a gente tava? Que agora eu até A perdi, Érica, gente. casamento. Érica, casamento, casamento, você foi aposentadoria. Então, pra onde a gente tá indo hoje é pra um discurso que vai fazer ficar mais fácil para quem está disposto a trabalhar e crescer. Por isso que a gente está pegando todo esse pool de habilidades digitais e vamos popularizar ela para a maioria. Porque até nessa primeira década de mercado digital, era meio nós contra eles, né? É o ensino tradicional e nós somos os undergrounds. Para que faculdade? Para que certificado? Então, nosso inimigo comum era bate no certificado, bate na faculdade que não adiantou nada, bate nisso. Agora, essa próxima década, não. Essa próxima década é, cara, beleza, eu vou aí dentro, eu abro a faculdade, eu vou dar o certificado que culturalmente você tá treinado a querer. Mas eu vou lá dentro ensinar as habilidades pra você da forma correta. Eu vou lá dentro, eu vou invadir o negócio. Eu daqui de fora viu que não prestou, agora eu vou aí dentro, Agora eu vou aí hackear o dentro, sistema. Você vai ter o certificado, vai ser reconhecido, mas vamos ali trabalhar de dentro pra fora e com coisas não ideológicas, mas com coisas que o cara transforme a vida do indivíduo. Porque o indivíduo fortalecido é o que precisa. É igual quando a gente pensa, né, o homem. O que fez a sociedade chegar onde chegou? É o padrão rebaixado do homem. Isso aqui é um padrão rebaixado do homem. Quando eu digo homem, eu estou falando homem masculino mesmo. O padrão rebaixado do homem fez a sociedade chegar onde ela chegou. Porque um homem que está ocupando o seu lugar, e que o lugar do homem é o lugar de provedor, é o lugar de ir à frente, de correr o risco, de dar a cara, de entregar a própria vida, cara, a sociedade muda quando o homem ocupa o seu lugar. Só que os homens hoje não estão ocupando o seu lugar. Tem até um exemplo que é muito interessante. Lá nos Estados Unidos tem o rio Hudson, que é um rio que corre para os 2 lados, que vai de Manhattan a New Jersey, Nova York, né? E tem 2 histórias que aconteceram nesse rio que mostram muito claro o que acontece quando um homem ocupa o seu lugar e quando um homem é covarde e negligencia a sua posição. No rio Hudson tem o milagre do Hudson, que é um avião de um piloto muito experiente que ele saiu do aeroporto, entrou umas aves... tem filme disso. Tem um filme disso, Sim. gigantescas, e entupiu as 2 turbinas, entupiu a turbina. Entrou naquele enxame de ave, assim, o negócio foi absurdo. E o avião parou de funcionar. Não tinha como ele ir para o aeroporto, não tinha nada. Ele só tinha uma opção, pousar no rio. E as chances de pousar um Boeing no rio, elas são mínimas. Por N motivos.
tecnicamente pensando. Mas naquele momento entrou as 19 mil horas que o cara investiu. O cara era um cara que viveu por aquilo. Então parecia que ele foi preparado para aquele momento. Ele ocupou a posição dele de homem. E, resumindo a história, o cara faz um pouso absurdamente perfeito, sem impacto. E o cara não só faz um pouso, como ele cuida com que todos saiam do avião. E ele vai até o final do avião já com a água até a metade dele. E depois que ele vê que todo mundo saiu, ele saiu, então ele salvou o pai de família que ele era, que os filhos iam ficar sem pai, salvou toda aquela tripulação, salvou 170 pessoas naquele dia. 2 anos depois foi 2009. 2011, no mesmo lugar, olha que loucura, no mesmo lugar, por causa de um homem que não ocupou a sua posição, de uma família desestruturada, de uma mulher que tinha 3 filhos, e o homem espancava a mulher, e o homem batia na mulher, e a mulher protegendo o filho, e o cara, né? Aquele machão otário, e o cara fazendo isso, e a mulher chega num ponto de não suportar mais, pega as crianças, coloca dentro do carro e se joga dentro do rio. No mesmo rio. No mesmo rio. Então você olha, o mesmo rio. O que o homem... Duas narrativas. O que um homem pode fazer quando ele ocupa o seu lugar? Cara, ele pode causar um impacto e salvar a vida de muita gente. Porque ele decidiu ocupar o lugar que ele foi chamado por Deus para ocupar. E quando esse cara não ocupa esse lugar? Destruição total. Entendeu? E aí é por isso que a gente vê hoje um monte de mãe solteira, um monte de mãe com filho, criando filho sozinha, porque é um bando de cara que está sendo criado covarde, debaixo desse padrão rebaixado de masculinidade, que é um padrão que não é... O cara não assume as responsabilidades que tá no guarda-chuva dele. Eu tive um exemplo agora aqui que eu fiquei até assim, antes de entrar no elevador. O cara falando assim pra uma mulher. Porque é o seguinte, quem quer dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. Quem quer faz. Aí a mulher falou, mas mesmo em São Paulo? Aí ele falou, não, em São Paulo não dá. Em São Paulo é difícil. Mas fora... Aí todo mundo que tava no elevador ficou assim, ó. Pi... Tela azul. Calma aí. Ele acabou de dar uma desculpa. Ele acabou de falar. Cara, é o que tá acontecendo hoje. O nego fala um negócio, ele tá tão fora de si que ele fala... Nem ouve o que ele falou. E na sequência ele nega o que ele acabou de falar. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Entendeu? Mas São Paulo não. Mas São Paulo não dá pra fazer. É muito difícil. Só um pequeno parênteses, Leandro, só pra... Já vou te devolver a palavra, só pro pessoal de casa. Esse filme que ele tá comentando é com o Tom Hanks, que é o Sully, o herói do Rio Hudson. Inclusive tá na nossa plataforma de streaming da BP pra assistir. Tem análise exclusiva desse filme. Uau. Né? Então é um diferencial nosso da BP. E é só assinar e R$19,90 você já consegue garantir. Tá o QR Code na tela e o link na descrição, né, Lara? Muito bom. E foi excelente esse podcast aqui, né? Tá doido, nossa senhora. Daria pra prolongá-lo aqui por bem umas 5 Por horas e ainda. horas. Meu né? Deus do céu. E, ô, Aguiar, eu queria aproveitar, eu já imagino com você a sua resposta, né? Mas a gente sempre faz umas perguntas finais. Eu queria que você trouxesse um livro, então, pra galera de casa, né? Pode ser um livro sobre marketing, sobre história, sobre vida. Qual livro Cara, aí? Você é um cara que lê bastante, né? Cara, eu vou te falar, o livro que eu tenho lido pelos últimos 18 anos, e às vezes eu fico umas 3, 4 semanas na mesma página. Isso não é uma coisa da qual eu me orgulho, tá, gente? Tipo assim, cara, eu sempre tive muita dificuldade de leitura. E eu sempre aprendi muito na convivência, na experiência, através da execução. Vamos fazer e vamos executar. Eu tô começando a ler mais agora, de um tempo pra cá. Real, assim mesmo, de criar esse hábito, né? Porque eu acredito que a gente sempre pode melhorar e tô criando esse hábito. Mas a minha realidade é que nos últimos 18 anos, cara, tudo que eu foquei em ler foi no Evangelho, principalmente no Novo Testamento. Então eu falo, cara, se você tá passando por essa vida e você não dedicou uma energia para ler o Novo Testamento, você tá de brincadeira, como diz meu amigo Murilo Gun. Inclusive, essa é uma frase dele. O Gun falou para mim há uns 6 anos atrás. Falou, cara, é muita burrice a pessoa passar a vida aqui e não ler a Bíblia. Aí uns dias atrás eu falei, Gans, já leu a Bíblia? Ele falou, ainda não. Mas ele disse isso. E eu pegando o que ele disse, ele sabe o que ele disse, ele vai ouvir isso aqui depois.
Eu reforço isso. Cara, Inclusive, queremos ele aqui, hein? O Murilo Gun. Pode vir. ele vem com certeza, cara. Gun é meu irmão, cara. Uma das pessoas assim, irmão mesmo. Cara, investe energia nisso. Eu sei que vai vir muita coisa na sua cabeça. Porque como a Bíblia, ela não é conhecimento, ela é palavra de vida eterna, como Pedro disse, né? Jesus falou para Pedro, vai para onde você quiser, faz o que você quiser fazer, você é livre. Ele falou, mas para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, quando você começar a ler o evangelho, você vai ver um conflito na tua mente, vai te dar sono, vai te dar um monte de coisa, fala, deixa para depois, não faz isso não. Por quê? Porque ali tem as palavras de vida eterna. Então, cara, se você estiver fortalecido naquelas palavras, é difícil alguma coisa te derrubar. Então, se você está passando por um momento difícil, são essas palavras que vão te fortalecer. Se você estiver num momento bom, são essas palavras que vai te dar o seu próximo passo. Porque, como Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando você entende isso, cara, tudo que eu faço no marketing, eu faço fazendo engenharia reversa de como Jesus fez o projeto de marketing dele, entendeu? O branding dele, ele pegou uma coisa negativa, que era a cruz, e transformou em positivo. Então, a polaridade. Então, a transformação. O cara é pescador de peixes, transformou em pescador de homens. No meu caso, eu chego e falo, o cara é um iludido digital, eu vou transformar ele num estrategista digital. Então, tudo que eu ensino dentro do marketing digital, eu aprendi na Bíblia. Copiou de Jesus. Eu peguei do mestre, entendeu? Entendeu? Tipo assim, e funciona, cara. Pegou do melhor expert de todos. E funciona, cara, porque é impressionante, cara. Então, você pega uma estrutura, você entende como é que Jesus comunicava. Ele comunicava meio mal, né? Ele era o verbo, né? Então, assim, ele era ação. Cara, quando você entende, isso muda a sua cabeça. Então, por isso que você vai ver que grandes comunicadores, eles são pregadores e tal. Se você estudar a evolução da comunicação, você vê que tem tudo a ver com os pregadores, né? Os pregadores sempre puxaram a régua da comunicação, porque tinha que comunicar aquilo e trazer e tal, e fazer as pessoas entenderem, as pessoas mais simples. Então, a comunicação passa pelo evangelho. E não faz sentido você passar essa vida toda aqui e você não investir energia naquilo que realmente importa, porque todo o resto é ilusório. E o evangelho não, cara. Você vai morrer, eu vou morrer, a gente vai morrer, nós vamos passar e o evangelho vai estar aí. Então, se eu posso recomendar algum livro, é o Novo Testamento. Procura alguém que explica ele do jeito que você gosta. Compra uma versão que você entenda. Assiste The Chosen Assiste também. The Chosen, cara, que é maravilhoso, entendeu? Vai lançar a 4ª temporada agora, já vamos fazer divulgação, vai ser a melhor de todas. Inclusive Cara, na nossa plataforma. Na nossa também. plataforma, com Olha, comentários e tudo. Brasil Paralelo vai adquirir o The Chosen. A gente Mentira. vai lançar com análises exclusivas e com aulas sobre cada episódio. Cara, se eu não participar dessas análises, vou conversar com o Henrique, o Felipe, o Valerinho e o Ferrugem, cara. Vou trocar uma ideia séria com eles. Eu quero participar dessas análises. Conta comigo. Nossa. Meu querido, muito obrigada. Redes sociais, claro. assim, sempre tem um desavisado, né? Sim. Quais são suas redes sociais? Arroba Onde Leandro as Aguiari. pessoas te acham? Arroba Leandro Aguiari. Estamos começando uma nova fase nas redes sociais agora. Vamos começar a partir de fevereiro agora muita produção de conteúdo novo, conteúdo inédito, conteúdo sobre storytelling, sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre a vida. E quem quiser realmente aproveitar essa oportunidade que a gente vive no mercado digital, me segue nas redes sociais. Por quê? Cara, tem uma janela de oportunidade que ela é única. O mercado digital passou por uma primeira década. Dessa primeira década, a gente testou muita coisa e agora, baseado naquilo que deu certo, naquilo que deu errado, essa segunda década, ela se consolida ainda melhor. Muita gente fala que o mercado digital saturou, o mercado digital nem começou ainda. Então, preciso de mais pessoas. Você que é educador, você que tem esse chamado à educação no coração, principalmente, me chama lá no Instagram, me chama nas redes sociais, porque tem uma revolução para ser feita na educação no Brasil e essa revolução começa a partir daquilo que a gente tem para fazer agora. Não é o que vai ser daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É agora. Então me sigam lá, @Leandro Aguiari. Tamo junto. Show de bola, né, Larinha? Oh, nossa, Um excelente muito bom. programa. Muito obrigada, meu Obrigado a querido. vocês. Espero que volte mais. Pessoal de casa, ficamos por aqui, né, Lara? Isso aí, meu querido. Boa noite. E boa noite para você que acompanhou também.